Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei de onde nem quando você estará assistindo ao nosso podcast, mas seja muito bem-vindo ao Desenvolve Mob. E hoje, no nosso episódio, nós temos aqui a Cris Zamboni, uma especialista do mercado imobiliário que vai trazer várias dicas e soluções de lideranças para vocês. Cris, por favor. Olá, tudo bom? Bom dia. Quero agradecer aí o convite, né? De estar vindo aqui falar um pouco sobre liderança e falar também sobre a reinvenção do mercado imobiliário, do RH, né? De minha trajetória aí. Legal, Cris, legal. Cris, e a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar o podcast aqui nos bastidores, né? Hoje eu vou contar a verdade, tá? Vou contar a verdade. Hoje a gente atrasou um pouquinho aqui, que a hora que eu falei, vamos começar daqui a 2 minutos, o meu companheiro e amigo, parceiro Harrison, ô, Catriel, faz um cafezinho pra gente, essa história engraçada de hoje, entendeu? Aí atrasou quase 10 minutos por causa de um café na máquina. Meu café é importante. A cara do Harrison. Calma que tem mais coisa que eu vou contar depois aqui. Brincadeiras à parte. Mas a gente estava aqui conversando, Cris, e você estava falando das coisas inusitadas que você encontrou no mercado imobiliário. Porque você veio do setor de RH, você veio do corporativo e quando você entrou no mercado imobiliário, você se deparou com algumas coisas que você ficou assim, mas isso acontece? É dessa forma? Sim. Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, a vida inteira eu trabalhei com desenvolvimento humano e organizacional, na parte corporativa mesmo, né? Então, era pensando como eu vou facilitar, vou dar resultado pro empresário por meio das pessoas, né? E também fazer com que a vida das pessoas elas fossem felizes, né? Porque a pessoa tem que trabalhar, tem que estar feliz, né? Esse é o meu maior propósito. E quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu achei muito estranho porque as empresas em si não pensavam no humano. A ideia era tirar o melhor resultado, mas a qualquer forma. E não tinha esse carinho, né? Então, isso foi uma das coisas que me impactou muito no mercado imobiliário, né? Para poder Mas isso. Tá. Então, para poder... Me deixou um pouco, assim, bem surpresa com o mercado, por ser um mercado que tem muitas pessoas, tem muito dinheiro e não tinha a preparação realmente dessas pessoas. Então, isso foi uma das coisas que me impactou bastante. Cris, o mercado imobiliário ele é bem diferente do corporativo, né? Porque você tem essa situação do corretor ser o autônomo, né? Às vezes o corretor também dificulta um pouco, porque o corretor fala, eu sou autônomo, não vou fazer isso. Não quero seguir essa regra, não quero fazer esse tipo de coisa, né? E aí a gente estava conversando também justamente a respeito disso, que o corretor, ele tem que lembrar que ele é um autônomo dentro de uma empresa, mas ele é uma empresa, né? Ele tem que fazer o nome dele dentro daquela imobiliária que ele está trabalhando, para quando ele sair de lá, ele ter uma carteira de clientes e ter a confiabilidade dos clientes até seguirem ele. Porque hoje, por exemplo, eu tenho minha equipe lá em Ubatuba, tenho meu escritório, tenho imobiliária. Os corretores que trabalham comigo, eles trabalham de uma forma que eles vestem a camisa do escritório. Quando eles saem do escritório, que eles vão, ou de repente montar o deles, que nem aconteceu com o Anderson, com a Rosana, alguns clientes vão junto. Eles acompanham, porque já viu o profissionalismo daquele corretor. Mas eu já tive corretores também que falaram, isso aqui eu não vou fazer porque eu sou autônomo e não quero chegar no horário, eu não quero seguir uma regra, eu não quero seguir um horário, né? Você se deparou com isso também, né? Sim. Quando eu fui conhecer sobre o mercado imobiliário, né? Porque como eu entrei no mercado imobiliário, eu casei com o mercado imobiliário, né? Então, assim, eu falo que, às vezes eu brinco com meu marido, né? Eu falo, gente, todo mundo casa, né, para o marido sustentar. Eu arrumei um emprego. Então, eu arrumei um emprego no mercado. E um pouquinho de dor de cabeça, né, Cris? Que você não imaginava que o mercado imobiliário era tão... Exatamente. E aí, essa é uma parte engraçada aí do meio que a gente conta, às vezes eu e o Garra e tal, porque o que acontece? Quando nós casamos, eu e o Garra, né, ele veio me explicar, ele começou a falar sobre o mercado imobiliário e eu comecei a falar sobre a minha expertise. E, na verdade, tanto o sonho dele como o meu, os propósitos eram muito, muito iguais. Perfeito. Eu era fazer as pessoas felizes e ele fazer um mercado imobiliário diferente. Mas que valorizasse o corretor. Então, a gente fez um combinado que eu ia mentorar ele comportamentalmente e ele ia me mentorar para o mercado imobiliário, que seria um segmento que eu não conhecia, porque eu conhecia outros segmentos. Eu vim do varejo, eu vim da parte editorial, eu trabalhei na parte de indústria. Então, era um que eu não conhecia. Então, eu falei, vamos encarar como um negócio? Vamos encarar como um negócio.
E eu fui fazer diagnóstico. Né? Quando eu fui dentro de um plantão, porque, na verdade, o primeiro trabalho que eu fui aprender foi montar incorporadora. Então, eu já comecei... na verdade, eu sou um case do mercado imobiliário, porque eu aprendi mercado imobiliário em 1 ano e meio. De verdade. E teve um excelente professor, por sinal, né? Então, 24 horas, né? Então, eu brinco porque nós temos alguns sócios e no começo o pessoal me tratava assim, você não conhece, você não sabe o que você está falando, eu não podia abrir a boca. Hoje, nossa, eu toco a reunião, eu falo, e tá tudo ótimo, eu sou um case. E aí, o que aconteceu? Eu fui para dentro eu fui entender o mercado imobiliário como eu fazia nos outros segmentos, né? Como uma executiva de desenvolvimento humano e organizacional. E o primeiro passo foi fazer um diagnóstico. Então, no diagnóstico, você vai no tete-a-tete com o corretor, né? Com o profissional. E muitas vezes eu me deparei de falar assim, por que você não faz dessa forma? Porque eu sou autônomo. Então, mas aí eu tive que perguntar, né? Eu falei, se a sua forma de contratação fosse diferente, a sua postura era diferente? Não. Não, então essa resposta não foi boa. Então, vamos começar de novo. E aí, como eu sou treinada para fazer pergunta e não dar resposta, entendeu? Então, eu vou trazendo a resposta da pessoa, até ela entender por quê. É como eu falei a frase que você gostou, né? Que assim, o óbvio só é óbvio quando a mente está esclarecida. Achei perfeita essa frase. Então, eu preciso esclarecer a mente da pessoa. Eu preciso levar conhecimento. Eu preciso trazer dela essa informação, né? E aí eu tenho um lado muito prático, porque eu não sou psicóloga, eu sou de RH, mas eu sou administradora e gerenciadora de projeto. Então, eu sou extremamente exatas. Que é uma das coisas bem legais também, que na união com o Garra foi isso, porque ele também é exatas. Parece que ele é super humanas, eu também sou super humana, mas aqui no meu lado RH é DP. E o lado de venda do Garra é processo. Então, foi muito legal isso. E aí, nessa convivência dentro dos plantões, eu fui estimulando as pessoas. Por que você pensa assim? E se fosse diferente? E elas foram respondendo. E nós fomos criando um ambiente muito agradável. E nisso foi desenvolvida a metodologia do corretor empresário. Perfeito. Porque vem do que você falou. Ele é um empresário. Porque assim, se ele já é um autônomo, ele já tem que tomar conta da carreira dele. Mas o que acontece muito no mercado imobiliário? Eles, por não ter a informação, por ter egos, eles não entendem que eles são um empresário. Eles acham que o incorporador, ou que o plantão ali, ou que aquele gerente, aquele cargo de gestão dele, ele tem que facilitar a vida dele. Ontem mesmo a gente teve uma situação numa reunião de um cliente nosso. Não, porque eu preciso de lead. Aí a minha assistente perguntou, ela mesma perguntou, que ela vem do mercado que nem eu. Ela falou assim, gente, posso fazer uma pergunta? Vocês são corretores há quanto tempo? Aí o pessoal falou, como vocês faziam antes, que não tinha lead? Que não tinha, entendeu? Não tinha redes sociais, não tinha... Como é que vocês faziam? Prospecção total. Prospecção. Entende? O arroz com feijãozinho bem feitinho, com alho e cebola. Não precisa nem colocar o bacon. Se colocar o bacon, aí já ficou incrível. Mas, entende? Mas o alho e cebola já fica muito bom o arroz e feijão. Então, eu acho que é isso. E aí, no passado, porque eu conheci algumas pessoas que eram corretoras, mas não olhava com os olhos. Hoje eu olho aquele passado daquelas pessoas. Elas tinham mais... eram mais autônomas. Hoje, de verdade, não. Hoje eles são muito mais dependentes. Né? Então, é isso que eu sinto. Então, essa postura aí que é a nossa ideia, e a minha ideia do Garra, tal, com o corretor empresário, é trazer para que a gente possa mudar esse comportamento desse corretor, né? Trazer essa clareza, né? Mostrar para ele que, na verdade, ele é o empresário o melhor empresário que hoje tem na face da terra, porque ele não precisa investir. Ele já tem o escritório, ele já tem o produto, ele tem à disposição a recepcionista, ele tem à disposição um sistema. Porque quando você vai montar a sua empresa, você tem que fazer o quê? Ele é o sócio majoritário nos lucros. Exatamente. O que ele precisa fazer? Pensar em vendas. E aí eu tinha uma crença que venda era talento. Porque assim, eu não sou vendedora. Até hoje eu tenho essa crença que eu não consigo vender. E o Garra fala, não, você é a melhor vendedora. Eu falo, não sou. E aí eu entendi na convivência também que venda é processo. Venda é processo. Venda é processo. E eu já tinha feito venda, eu já tinha treinado equipes de venda, estimulado pessoas para vender em outros segmentos, mas eu nunca tinha imaginado, não tinha visto com esses olhos de que venda era processo. E aí o que a gente faz na nossa empresa? A gente desenvolve o processo e põe a pessoa lá para trabalhar. O que eu vejo no mercado? O processo não é bem feito
não ensinam esse corretor ou essa pessoa que vai prospectar, ou que, assim, que vai trazer, vai fazer o recrutamento e seleção, porque é uma outra coisa também no mercado imobiliário que não existe, é recursos humanos. O departamento realmente de RH, ou desenvolvimento humano e organizacional, ou gestão de pessoas, o nome que quiser dar da evolução do RH, não existe no mercado imobiliário. Não existe. E olha que eu já fiz benchmark com um monte de gente, já fui, já falei, já viajei o Brasil inteiro já, né, hoje. Posso dizer isso. Com foco no mercado imobiliário nesse último ano e meio, não existe RH. O que existe é um departamento de recrutamento e seleção. Mais ou menos ainda, né? Isso que eu ia falar. Que não tem, como não tem um RH para tomar conta desse recrutamento e seleção, o recrutamento e seleção é de qualquer jeito. É bem entendeu? assim. E aí você não encanta o seu cliente que seria o corretor, de uma forma... Não encanta, você não consegue trazer aquele cara. Aí você... O que você faz? Você fala que ele vai ter ganhos enormes, que ele vai ter um VGV incrível. Era que nem os coaching do passado. Porque quando teve a leva enorme de coaches, era o quê? Eu vou fazer você ser a pessoa mais bem resolvida da face da Terra. Só esquece de dizer que você tem que ter uma terapia, que você tem que ter resiliência, que você tem que ter... O seu comportamento tem que ser completamente diferente. Disciplina. Tem que ter disciplina, entendeu? Aí não. Aí o cara vai lá contratar um curso de coaching que acha que vai mudar a vida dele. Não, ele tem que fazer, é o corpo dele que tem que fazer. É igual a venda. Exatamente. Tem que praticar o processo. É que nem o Cresce. O cara vai lá, tira o Cresce, ele acha que ele virou o mestre da venda. Né? Eu vou conseguir fazer. E o mercado imobiliário, eu vejo assim, tá, Cris? Eu estou há muitos anos no mercado imobiliário, eu sou nascido e criado no mercado imobiliário. Eu ia até trazer uma máquina de escrever do meu pai, que eu vou deixar aqui em cima dessa mesa aqui. Eu adoro. Com 10 anos de idade, meu pai ele fez uma brincadeira comigo, no meu aniversário de 10 anos. Ele deu várias matrículas, certidões vintenárias, certidão de ônus, para eu poder ler e estudar, porque no final do dia ele ia fazer uma prova oral comigo e eu tinha que tirar 8, pelo menos. Mas você gosta de pai, né? Que meu pai perguntava um negócio, ele mandava eu ver o pai dos burros. Pai dos burros. E meu pai fez isso comigo e catou essa maquininha e fez eu fazer o primeiro contrato. Então, assim, eu brinco que eu tô no mercado imobiliário desde os 10 anos de idade, né? E eu vejo que o mercado, que as empresas aqui, principalmente as empresas nas grandes cidades, elas pegam o cara, quer ser corretor de imóveis, traz o cara para dentro, vou te ensinar como é que funciona a maquete aqui, você vai ler o memorial descritivo, você está pronto para venda. Nós estamos em outubro até dezembro, você já fez 20, 30, 40 mil reais. E o cara ganha o salário do cara é 2 pau, 3 pau, e o cara fala, pô, vou ganhar 20, 30 mil reais. Ele chega, conta isso para a esposa se empolga, e aí chega em dezembro, nada disso aconteceu. Então, assim, Cris, eu vejo que o mercado imobiliário judia muito do corretor, do cara que está para entrar no mercado. Às vezes o cara tem um puta potencial para ser um corretor de imóveis, mas aí falta aquilo que você estava falando. Falta um RH, falta um treinamento, falta um direcionamento para esse cara. E também aí tem um outro lado. O cara tem que querer também. É isso que eu ia falar. O cara tem que querer. O ano passado, entre o ano retrasado, dos últimos 2 anos, eu levei vários treinadores para treinar a minha equipe. Tá? Vários. Eu estava com uma equipe com 19 corretores dentro do escritório, levei o cara do mercado financeiro ensinando gestão financeira para o corretor de imóveis, que esse é um outro grande problema que o corretor tem. Ele ganha 30 mil, hoje ele acha que o mês que vem vai ganhar 60, sem fazer nada, sentadinho. É porque ele vive na motivação, né? Exatamente. Ele vive na motivação. Aí levei vários, treinador de vendas, comportamental, inclusive vou trazer aqui, que é o Guto Lira, trazer ele para Tuba Lira, para fazer um podcast com a gente também, do outro podcast que eu tenho. E aí eu vi que muitos aproveitaram, eu posso dizer para você, que, sem brincadeira nenhuma, dos 19, 40% aproveitou. O resto... Porque dói. Exatamente. Porque dói. Eu vou te falar isso assim, o que acontece? Como o mercado imobiliário, ele é o sonho. É o sonho, né? Você fala, vou vender um VGV, porque você trabalha com aquele número grande, que é o VGV, e você ganha um pedacinho dele. Então, por exemplo, o que eu tive dificuldade? Eu ia falar com o Guy, ele falava, é ponto 10, ponto 5, ponto... Eu falava, gente, não consigo fazer a conta. Entendeu? Eu sou a pessoa que trabalha no Excel, eu preciso do Excel, porque eu não sei fazer essa conta. E assim, como que alguém vive com ponto 10? Ponto 20? Não pode ser. Aí que eu fui entender que tinha um negócio chamado VGV, né? Que aquele ponto, alguma coisa, já era um número grande. E aí, então tem um monte de coisa engraçada, que assim,
O Garra olhava pra mim e falava, eu não tô acreditando, essa mulher. Será que eu trouxe a pessoa certa mesmo pra mim? Então, o que acontece? Eu achava muito louco aquilo. Então, o que eu imagino? Que o corretor hoje, como ele não é um cara que ele quer ser corretor, ele não tinha outra opção, aí ele entrou no mercado imobiliário e ninguém deu a mão pra ele. Então, ele fica perdido. E, por outro lado, ele não tem os heróis. Porque dentro do mercado corporativo, você fala assim, por que eu vou me dedicar? Primeiro, porque eu tenho clareza do meu PDI, do meu plano de desenvolvimento. Eu tenho clareza onde eu vou chegar, então eu vou me dedicar. Porque eu tenho um herói lá, eu tenho o gerente, eu sei o caminho, né? Que assim, eu vou entrar estagiário, vou virar auxiliar, assistente, coordenador, gerente, diretor, né? E quem sabe um dia ser o dono de uma incorporadora, ok? Mas o que acontece? Quando o corretor entra ali, ele não tem esse herói. Porque o que acontece? Ele não admira o herói dele. Porque o diretor dele é igual a ele. Porque parece que esse diretor, né? Ele não... A maioria, sempre tem... Claro que tem as pessoas... toda regra tem sua exceção. Mas a maioria, aquele diretor, ele sabe muito pouco a mais do que aquele corretor que está chegando. E ele deixa ele na mão. O gerente, o diretor. Então, assim, o corretor chega lá e fala, não, você vai me ajudar? Vou te ajudar. Aí ele liga pro gerente e ele não atende. Aí ele vai falar que o gerente ele não sabe. Aí vai falar, tem um coordenador. Mas aquele coordenador não responde para aquele gerente? Não. Entendi. Ele tá vindo de outro lugar. Ele não era do mercado imobiliário. Ele era a Cris. Sim. Né? Ele era a Cris, que chegou lá e falou, gente, mas o coordenador não responde pro gerente? Como que é isso? E aí eu fui entender que aí tem o produto. Então, imagina o cara que, na verdade, quantas casas ele comprou na vida dele? Porque eu pensava com a cabeça de gestão ali. O cara que entrou e que ele não tem nem a casa dele, como ele vende a casa pro outro? Primeiro que ele não pode medir o cliente dele com a régua dele. Sim. Então ele tem que ser treinado para isso. Segundo, que ele vê uma maquete, ele acha que é um brinquedo grande. Não, um Lego. Olha que bonitinha essa casa e tal. Então ele não sabe. Aí ele precisa entender de onde vem o sol, de onde, não sei o quê, porque tem um desenho ali em cima. Então, eu fui vivenciar, foi muito legal, porque eu fui vivenciar a cabecinha do corretor. Porque eu era a corretora, né? Eu era a pessoa que precisava aprender sobre aquilo. Então, é muito difícil você ensinar um produto para alguém. Eu trabalhei com rede de restaurantes. Aí você pega o garçom, contrata também, porque é difícil, não é que as pessoas vêm pronto. Você contrata. Aí você fala para ele, você vai vender uma sopa Tom Kha Gai. Aí ele fala, oi? Como é que ele vai vender um negócio desse que ele não consegue falar nem o nome direito? O nome não é bom e ele nem sabe o que tem ali dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a pessoa experimentar, tem que fazer degustação, tem que fazer harmonização, tem que fazer várias vezes para que ele entenda e ele possa vender para o cliente dele. O imobiliário é igual ao corretor. Aquele gerente, aquele coordenador, ele tem que ensinar aquele cara. Mas como não tem um RH que cuida também desse gerente, você não consegue multiplicar isso. E aí tem um detalhe, que foi diversas vezes eu tive discussões com o Garra sobre isso, no bom sentido, que ele não tem salário. Sim. Então, ele não tem tempo. É diferente do cara que é CLT, que ele tem, por menor que seja, ele tem um salário lá, de um salário mínimo, ele tem um vale-refeição, ele tem um vale-transporte. Então, ele tem tempo para ele poder crescer e almejar um salário maior. O corretor, às vezes, não tem, porque ele está chegando já sofrendo. E aí, o que você escuta no mercado? Ah, mas o corretor está sempre sem dinheiro. Mas, gente, o que vocês estão fazendo para ele ter? Exatamente. Entendeu? Você está ali se dedicando àquela pessoa? Você está fazendo aquilo ali? Você está... Então, assim, não tá. Porque aquele cara que está falando mal daquele corretor é igual. E aí ele não pode falar, porque aí ele é um gerente, ele é um coordenador, aí tem um ego. Então, fica muito difícil trabalhar no mercado nesse sentido. Eu venho ali tentando... Quem está pertinho, eu venho quebrando os paradigmas ali. Ó. Dá para ajudar aqui, dá para fazer ali, dá para não sei o quê, para poder ajudar, fazer diferente, sabe? Mas porque tem muito a ver com a gente, assim, tem a ver com o nosso propósito, né, da Garrico. E o tempo está curto, faz pouco tempo que a gente vem trabalhando nisso, porque, na verdade, o Garra sempre teve isso com ele. Sempre. E eu sou prova viva disso. Ele sempre teve isso com ele, mas ele encontrava quem? Essas pessoas que eu estou te falando. Ah, é sonhador. Ah, entendeu? Não é, gente, isso é real, porque as empresas corporativas, elas fizeram o negócio acontecer.
Entendeu? Elas fizeram. Então, é possível. Com certeza. É só fazer o caminho. Só fazer o caminho. E o Garra, ele treinou muito isso daí. Inclusive, o Garra me arrumou uma treta uma vez. Eu tava trabalhando. Jura? Agora eu vou contar. O Garra me arrumou uma treta. Jura? Que eu quase que apanhei de um punhado de coordenador da imobiliária que a gente trabalhava. O Garra chega do nada. Eu lá... Eu não queria estar no mercado imobiliário. De verdade. Eu falava, meu pai não queria estar no mercado imobiliário. E eu vim trabalhar em São Paulo ali. E falei, meu... Putz, mas... Sabe... Não é isso que eu quero, porque na época eu tava no stand-up comedy, eu tava na comédia, eu tava fazendo meus shows ali, tava satisfeito. E aí o Garra vira pra mim e fala assim, não, beleza, vamos botar você de gerente. Vamos treinar uma equipe. E aí tinha gente que tava lá 7, 6 anos na empresa, esperando ali uma oportunidade para virar gerente, e cata, eu não vou treinar a hora que você tiver com o seu Cresce. Na mão, você já tem a sua equipe montada. Então eu comecei, porque eu tava fazendo estágio, acompanhando o Garra para lá e para cá. E aí começamos ali a pensar no modelo de montar a equipe. E a hora que eu tivesse com o Cresce na mão, aquela equipe era minha. Cris. E aí, eu naquele jeitão tipo Garra também, de ser, cata o cara, vamos conversar, vamos ensinar, vamos trocar ideia, vamos mostrar o produto, treinar o cara realmente para que o cara seja um profissional no mercado. Deu uma treta. Eu quase apanhei dentro de um plantão. Porque tem o ego, né? Porque tem um ego. Tem O cara, um ego. como é que o cara vai ser gerente? A hora que ele pegar o Cresce dele... E o cara vira... Que ele tá começando agora. Ele não sabe que eu vim de uma história ali, que a família do ramo imobiliário, tem tradição no ramo imobiliário, existe uma história por trás. Eu não tava chegando no mercado imobiliário agora, né? Já tinha um conhecimento do mercado imobiliário. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Nem o Cresce vou tirar mais, eu vou embora para Ubatuba de novo e deixa quieto isso aí. Já ficou entendeu? rebelde. Já fiquei rebelde de novo, falei, deixa eu comer stand-up. Mas assim, Cris, hoje o mercado ele tem muita coisa para crescer. Muito, gente, mas é um caminho... Muito. E assim, eu vejo que... Olha, eu vou falar um número aqui. Eu vejo que 90% dos corretores que estão trabalhando hoje, eles não estão preparados para estar no mercado imobiliário, mas não porque eles não querem. Não, é porque não tem quem ajude. Porque não tem quem ajude. Não tem quem ajude. Não tem um curso legal que... Isso eu posso avalizar o curso do Garra, que eu sei, eu trabalhei com ele. E nós fizemos com o maior carinho. Você não tem noção, assim, o carinho que foi feito, tá? E o cuidado que foi desenvolvido o corretor empresário, né? Desde o nome, porque não é um sonho, é um empresário realmente, né? E a forma como a gente acabou, acho que nem documentando, né, isso, mas assim, ficamos em imersão na minha casa durante 3, 4 dias com a equipe inteira, ele contando a história dele, ele buscando isso. E a parte comportamental, a gente falando, porque a parte técnica é do mercado imobiliário. Não tenho o que falar. Então, assim, precisava muito essa parte técnica dele, né? E não a técnica, pelo simples fato da técnica. Não, tinha que ter a cara do Garra, tem que ter o jeito dele. Então, tinha que ser o diferencial. Porque é onde está o diferencial. E nas nossas discussões, eu na parte comportamental. Não, e se fizer assim, se fizer assado, e como vai ser e tal. Então, assim, nós tivemos muito carinho em relação a isso. A parte de filmar, a parte de editar, né? O material impresso que tem dentro do curso. Então, a gente teve todo um carinho. Mas esse é só um primeiro, a gente ainda vai ter... Agora a gente aprendeu o caminho, vai ter muitos. Só que aí o corretor, o que a gente, né, vem trabalhando... É para que ele entenda que aquilo é importante. Então, por exemplo, nós fizemos um valor muito baixo. Que alguém fala, mas o valor é baixo, não sei o quê, porque está no volume. Não. A gente quer que as pessoas tenham acesso. Sim, perfeito. Ok? Primeiro passo. A gente quer que elas tenham acesso. A gente não fez curso para ganhar dinheiro. Sabe assim, dinheiro é bom, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, tal, não vou ser hipócrita. Mas a gente não fez para ganhar dinheiro com isso. Só o intuito disso, né? Não. A gente quer que formar as pessoas. Porque eu também tinha uma questão que eu comecei a analisar, que é, por exemplo, a gente viajou o Brasil todo. Então, assim, ele é contratado pelo Brasil todo para falar sobre o mercado econômico. Só que eu paro ali, né? Então, assim, tem 3 mil pessoas no lugar, eu paro naquelas 3 mil pessoas. Eu tenho 500, eu paro ali. Então, e ele é limitado, porque é um corpo só. Então, quando nós pensamos em desenvolver esse treinamento, foi justamente para quê? Para que a gente pudesse multiplicar o conhecimento. Então, isso dá escalabilidade, dá para poder mais gente aprender. E aí eu vou falar a Cris. Qual era o sonho da Cris? Ter um monte de gente treinada. Entendeu? E ter menos trabalho. Né? Menos trabalho, entendeu? Eu não preciso ficar parando o gado, não preciso ficar colocando ele na frente. Não, eu preciso ter algo que eu consiga ter um corretor que ele já pode entrar trabalhando. Aí ele vai ter as dúvidas dele, vai ter toda a parte de crédito, que é, na verdade, tem
um novo desafio aí, que é o que a gente vem trabalhando para ensinar as pessoas a... Porque a parte do mercado econômico, principalmente, ela é muito mais financeira do que a venda do apartamento em si. Né? Tem um monte de detalhes. Então, foi pensado com muito carinho disso para formar essas pessoas. E a gente vem trabalhando nisso, né? Para poder cada vez mais trazer conhecimento. Mas é o que eu falei, é um espaço ainda curto de tempo para que isso tome uma proporção muito maior, né? E hoje a gente montou também uma equipe que pensa no corretor. Legal. Entendeu? Então, hoje, as operações que a gente assume, justamente assim, primeiro que a gente trabalha com toda a parte comercial, não é só a venda, então, desde do crédito, da parte toda do marketing, da parte da venda, a parte de estrutura comercial, pós-venda, o saque, porque tudo isso faz parte da venda. Perfeito. Então, a gente trabalha tudo. E quem é o nosso artista? É o corretor. É o corretor. A base da pirâmide. É o corretor. O alicerce. Porque outro dia, eu falei, gente, por que virou incorporador? O incorporador estava falando, porque corretor. Nem era incorporador, coitado, era um profissional lá. Porque o corretor. Eu falei, por que não abriu uma loja? Por que você não trabalha no shopping? Uma gente bonita lá, o dia inteiro, né? Agora, por que resolveu vender apartamento, vender casa, vender apartamento, vender imóvel? Entende? Então, assim, se o mais importante de tudo é a pessoa que traz dinheiro, porque uma coisa que eu sempre briguei em todas as empresas. Você chega lá no pessoalzinho de gestão, administrativo, tal, isso em qualquer segmento. Ele está sempre falando mal do vendedor, gente. Mas é qualquer coisa que ele for vender. Eu falo, gente, mas esqueceu que o seu salário é pago por esse cara? Que se não tiver esse carinha lá, você não estava aqui sentadinho? Então, vamos ali perguntar pro carinha o que ele precisa? Então, assim, vai lá sentir o calor dentro do plantão? Sim. Não, você quer ver eu ficar irritada? Porque, assim, meu pavio é desse tamanho, né? Eu sou super fofa, né? Aí eu ligar para alguém e falar, gente, ó, o corretor precisa disso aqui, tá subindo uma venda. Mas de novo? É de novo. Né? De novo, é de novo, de novo. E se você não pode estar aí, você sai. Dá para auto-atender. Porque eu quero falar com quem é agora. Quem que resolve. Bom. Não é de novo, é que bom. Ótimo. É ótimo, porque meu copo tá sempre meio cheio. Meu copo nunca tá vazio. Porque foi uma das coisas também que, para mim, foi muito louco, assim. Eu entrava, o pessoal falava assim, nossa, esse cara vende pra caramba. Eu venho do mercado, que quando você fala vende, o cara tira um pedido de 300 milhões de peças, entendeu? 300 mil peças. Aí, quanto vende? 2. Falei, oi? Tá errado essa conta, né, gente? Porque uma pessoa vende horrores e ela vende 2? Na minha cabeça já era. Mas eu não falei nada, né? Não falava nada. Mas foi uma coisa que eu falava, meu Deus, como é que a pessoa vende 2, vende um monte? Aí, o que aconteceu? Eu fui entender a dificuldade, né, dessa venda. Principalmente no mercado econômico. A pessoa juntou um dinheirinho lá, às vezes a pessoa não tem aquela entrada, a pessoa tem que compor renda. Então, e é o sonho da vida dela ter uma casa própria. Com certeza. E o corretor, ele precisa trazer essa pessoa, ele precisa ajudar essa pessoa. E aí tem toda a cadeia lá, o coordenador, o gerente, né, o diretor e tal. Aí a pessoa que está lá no ar-condicionado, e você está lá no plantão. Aí o plantão, uma hora não tem café, outra hora a porta tá trancada, aí não tem o sulfite, aí o coleguinha do lado te odeia, aí, entendeu? Aí a pessoa ia lá no ar-condicionado, o que ela faz? Não te atende. E quando atende, fala mal de você. Aí quando ela te atende, sabe o que ela fala? Ela fala assim, passa o e-mail. Como e-mail, gente? Porque não tem internet na porra do plantão. Aí, desculpa. Entendeu? Mas pode soltar, pode falar, Cris. Aí você tem que explicar, a pessoa tem que dar uma aula de, deixa eu te falar, tem um coleguinha aqui, que ele tá com dificuldade, porque a impressora não imprime, o plantão tá sem a internet é ruim, o celular dele também não tem crédito, e você tá ganhando quanto aí mesmo, só pra eu lembrar? E no ar-condicionado? Não, aí pronto, aí já, assim, já o muda. canal de comunicação já ficou ruim, porque ela já me odeia. Ela não odeia só o corretor, ela me odeia. Entendeu? Aí depois eu tenho que consertar pra ficar amiguinha de novo, porque eu preciso daquela pessoa. Então, é muito, assim, a dinâmica. E aí, por exemplo, vai fazer uma preleção. Nós temos por hábito fazer uma oração, né? Faz toda a preleção, fala do dia, e faz uma oração. Perfeito. Aí o coleguinha da outra diretoria, não pode, primeiro que ele nem é coleguinha, né? Porque se ele vir na nossa oração, ele já virou inimigo da diretoria dele mesmo. Então, assim, é muito louca essa dinâmica. Para mim, foi muito estranho. Mas como a gente... Isso dentro de onde eu fui passando. Mas aí, o que acontece? Nós temos o nosso propósito e a gente vai continuar no nosso propósito. Perfeito. É agregar as pessoas, é fazer as pessoas venderem melhor, é a pessoa fazer a pessoa feliz. Agora, se o dinheiro é de um, é de outro... E aí, eu tenho uma cabeça do incorporador. Quem tem que vender? O incorporador, gente. O resultado é por incorporador.
Diferente de quem está aqui embaixo, que é cada um por si, Deus por todos, e cada um por sua diretoria e tal. Então, existe isso daí. Então, isso ainda na minha cabeça, eu estou desenhando, que vai chegar uma hora que eu vou falar, todo mundo junto aqui, ó, não importa onde vocês são, vamos fazer todo mundo junto aqui, todo mundo feliz, que eu vou agradar mesmo é o incorporador. Porque, entendeu? Porque o resultado é para vender prédio. Por quê? Porque se esse cara lançar direto, eu não preciso ficar pulando de galho em galho. Porque por que o corretor está sempre lascado? Porque ele está correndo atrás do lançamento. Entendeu? Então, assim, se eu coloco a cenourinha ali para ele, ele vai correr atrás do lançamento, ele não precisa mais correr. Porque o incorporador vai lançar um atrás do outro, eu tenho o cara aqui. E o incorporador tá feliz, o corretor tá contente. E aí, olha, Cris, feliz, consigo treinar esse cara. Perfeito. Ele vai ficar cada dia melhor. Mas esse é o meu sonho, né? Eu tô ali no caminho. Na verdade, esse é o sonho da Garrico, né? Que é a nossa empresa. Eu estou no caminho, né? Disso daí, desses desafios, né? Porque existe esse cabo de guerra, Cris. Não é de hoje dentro do mercado imobiliário. Tanto imobiliária... Vamos falar de um geral, tá? No pronto, tá? Você tem imobiliária, aí você tem o cabo de guerra do corretor com o dono da imobiliária. Ou com o administrativo. Ou com o jurídico. Aí você fala de locação, a mesma coisa. Você pega os plantões, a mesma coisa. E dentro do plantão ainda é pior. Porque lá você tem, em média, vamos supor, você tem lá 90, 100 pessoas, cada uma de uma cultura diferente, de uma religião diferente, com um pensamento diferente, com um nível educacional diferente. E aí começam a formar as panelinhas dentro do plantão. Né? Então o cara fica isolado ali, o fulano fica isolado lá. Ah, chegou um cliente aqui, vamos dar uma pisada de bola com o cara, vamos atrapalhar o cara. E aí existe esse cabo de guerra, Cris, é que atrapalha o mercado, no meu ponto de vista. Esse cabo de guerra, ele tinha que acabar entre a imobiliária e a incorporadora e os corretores. Entre a imobiliária e os corretores de venda de produtos prontos. E vice-versa. A gente tem que entender que a gente não está numa linha de guerra, a gente não é inimigo, a gente é parceiro. Então, mas eu vou te falar que quem é o responsável disso, na minha visão. Eu não sou a dona da verdade, eu tenho minha experiência. É um ponto de vista. Mas é o meu ponto de vista. Sabe de onde conserta isso? No incorporador. Porque a hora que ele tiver um RH bem estruturado, aquela incorporação vai voar. Perfeito. Entendeu? Porque hoje, se você pega grandes nomes, vende 300, vende 200, vende porque ela tem um nome e o povo está se matando ali embaixo, porque ela podia vender 1000. Eu fui visitar um plantão uma vez, Cris, e eu fiquei impressionado. Tinham 96 unidades à venda. E de uma imobiliária tinham 120 corretores. Eu falei, de cara 24 vão passar fome. Vamos dizer que cada um venda uma unidade. Mais, porque não vende. Não tem uma estatística lá que a cada 3 meses, 2 meses vende um, então já um monte ali vai. Então, mas o que eu brinquei, falei o seguinte, se nós temos 120 corretores, 96 unidades, 24 já vão passar fome, colocando que cada um dos 96, os outros 96 corretores, cada um vai vender uma unidade só. E tinha corretor que vendia pancada, vendia 8, vendia 3, o outro vendia 6. Por isso que eu tô falando, vai ter um cara que não vai vender. Aí o cara ficava olhando aquilo, que até a gente tava comentando um pouquinho antes, né, Cris? Porque assim, plantão, o corretor, às vezes, ele está começando ali, ele não tem a condição financeira até para se manter ali naquele plantão. Então, o cara pega a marmitinha dele e leva a marmitinha para ele comer na hora do almoço. E eu vi um diretor de uma empresa, pedir para a faxineira tirar todas as marmitex da geladeira, porque a geladeira tinha que ser para guardar água. Então, mas a pessoa não é humana, né? Não. Isso é falta de a pessoa ter coração, né? A pessoa não tem coração. E eu fui discutir com esse cara depois. Fui bater boca com esse cara depois. Eu não aguentei ver aquilo. Quando fiquei sabendo. Já dá uns gritos, vai falar, agora você vai comprar a marmita de todo mundo. Entendeu? E uma outra coisa que eu vi em plantão, Cris, que eu fiquei impressionado, e assim, ali eu achei também muito desumano, foi num plantão que eu fui, eles fizeram tipo uma recepção para os clientes, né? Então colocaram lá presunto, queijo, frios, né? Tudo aquela coisa maravilhosa. E aí o cara da coordenação virou e falou assim, gente, ó, infelizmente achei... Vocês não podem comer. Vocês não podem isso existe comer. Até hoje. Vocês têm que ficar olhando ali, isso é pro cliente. E aí, quando acabava, Cris, que era pior, quando acabava e sobrava, vamos dizer assim, que o cliente não tinha comido, aí às vezes o cara fala assim, agora, posso pegar alguma coisa? O cara fala, não, isso aqui ou descartava ou levava embora. Eu fiquei olhando aquilo, Cris. Não, mas isso existe até hoje, tá? Porque isso foi uma das... então, isso eu não tinha comentado. Isso é uma das coisas que eu também vivi. Eu falei, gente, como é que você tem um número de corretor dentro de um plantão? Você vai fazer... Então, pelo menos assim, você alimenta todo mundo antes. Porque é que nem buffet.
tá? Como eu venho de vários segmentos, já trabalhei em vários segmentos, então você pega o buffet. Você imagina se no buffet todo mundo fosse comer a comida do cliente, do convidado. Coxinha, blá, 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 blá. Fosse se alimentar daquilo, ok? Não dá conta de comprar, porque você tem todos os garçons. Então, o que você faz? Você paga uma marmita, você leva um jantar. Quando você contrata um buffet, você já contrata o jantar da staff. Porque aquela galera tem que estar trabalhando, ok? Isso é a pessoa que é desculpa, que é decente, né, gente? Você pensa no humano. Sim. Aí você pega no plantão. No dia que tem um negócio desse, vira um inferno. Sabe por quê? É melhor não fazer. É melhor não fazer. Porque, assim, é a recepcionista dedando o corretor. O clima do lugar já é péssimo. Então, faz o seguinte, faz uma mesinha de amendoim, deixa todo mundo comer. Porque o clima fica bom. Porque você acaba com o clima do plantão porque a pessoa não pode se alimentar. E aí eu vivi da recepcionista falando mal do meu corretor. E eu fui lá na cozinha. Falei, deixa eu te perguntar, quanto você trouxe? Disso. Ah, trouxe não sei o quê. Eu falei, então, mas passou tantos clientes. Não foi meu corretor que comeu, né? Foi a empresa que comprou pouco. Então, você pode ligar, vamos ligar agora para a pessoa. Aí liguei. Falei, ó, sua recepcionista está falando? Besteira. Por quê? Porque eu fiz uma continha aqui básica. E tô te mandando um relatóriozinho, não foi meu corretor que comeu. Mas olha o clima. Eu não tinha que estar cuidando disso. Esse é um grande problema. Eu tinha que estar, entendeu? Aí o que a gente tem que fazer? Assim, a vontade é falar, gente, pelo amor de Deus, vai lá, compra amendoim, come todo mundo amendoim, junto meu galera aqui, não sei o quê, porque deixa esse povo miserável mesmo. Aí, gente, mas porque Cris, fica o clima. Então, assim, em vez de você viver uma vida feliz, com um clima legal e fazer... Não. É criado um ambiente entre a recepcionista e o corretor, que a recepcionista, ela entra na empresa já odiando o corretor, gente, o que você está fazendo aqui? E alguns coordenadores também odiando o corretor. Mas é o que eu tô falando. O que falta nessas empresas, gente? RH. Porque e a culpa é de quem? É do incorporador. Porque se o incorporador ele tem uma cultura disso... Porque nas às empresas... vezes o incorporador nem para pensar, Cris. Porque às vezes ele tem alguém ali do lado dele... Que pensa do outro... que tá fazendo pra ele, mas tá fazendo mal feito. Mas ninguém manda ele contratar aquela pessoa, gente. Ele tem que contratar aquela pessoa direito. Sim, porque teve um incorporador que eu reclamei com ele, que eu falei assim, cara, te falar uma coisa pra você. Eu chamei ele pra conversar, é um cara muito gente boa. E eu tive o prazer de conhecer esse cara, acabei criando um... Hoje eu não tenho mais esse vínculo com ele, mas na época eu acabei criando um vínculo com ele e com a mãe dele, que ficavam nos plantões. E aí eu chamei ele pra ver e falei assim, olha a situação. O cliente entra, o cara é levado lá pra mesa pra comer, o corretor tá sentado aqui, às vezes o cara não teve tempo de tomar um café da manhã na casa dele. Você não paga salário pra ele, ele não tem condições. O cara não tem, sabe? E outro, sem contar, não tem condição. Eu falei assim, e olha a cara do cliente quando ele olha pro corretor, e o corretor que tá atendendo ele, o cliente tá comendo, e aí o cliente vira, às vezes fala assim, pega um salgadinho, o corretor fala, não, só vou tomar um cafezinho pra acompanhar o senhor, só porque eu já tomei o café da manhã, já. Não, ele toma um pito lá, que ainda vai ser mandado embora, gente, perde o espacinho que ele tem pra trabalhar. E aí eu chamei esse cara pra ver, eu falei assim, dá uma olhada nisso aqui. E esse cara, eu achei ele um cara muito humano, eu gostei tanto dele quanto da mãe dele, muito gente boa. E aí ele pegou, ele olhou e falou, putz, cara, realmente, cara, eu não tinha me atentado a isso. Por isso que eu tô falando pra você, Cris, que às vezes... Aí falta, como é que é a tua frase que você fala? Quando a mente o óbvio só é óbvio quando a mente está esclarecida. Exatamente. E o cara não estava esclarecido, ele não tinha observado isso ainda. Mas eu vou te colocar o que aconteceu comigo uma vez. Eu, em toda a minha carreira, né, assim, eu tenho que o tempo todo agradecer a Deus, porque eu venho de uma família economicamente organizada. E eu acho que foi por Deus que eu fui parar no RH, porque, na verdade, eu devia ter sido engenheira, né? Do jeito que eu penso, eu devia ser engenheira, mas me colocaram, fui parar no RH, acho que foi só por Deus. O que acontece? Eu cuidava de folha de pagamento, e uma vez numa empresa de varejo que eu trabalhava, eu esqueci de lançar, na hora da conferência, esqueci de lançar, era um vale-leite que a galera tinha quando trabalhava sábado e domingo. Só que eu lembro, na época, sei lá, o salário era R$600. E esse vale-leite era R$60, era 10% do salário. E eu esqueci, não sei o que aconteceu lá de uma das unidades, não lançou. E eu não peguei na conferência, tal, enfim. Aí, quando me ligaram pagar a folha de pagamento, tal, não veio. Aí, o que eu fiz? Avisa que para próximo mês a gente já coloca. Tá bom. Para mim tá tudo certo, resolvi o problema. Meu chefe me chamou. E falou para mim assim, na época eu era uma analista já sênior para virar coordenadora, uma coisa assim. Aí ele me chamou e falou, Cris, posso te falar uma coisa? E eu deu graças a Deus também, porque eu aprendi com duas pessoas incríveis. Um era professor de matemática, então assim, quer aprender? Pega um professor de matemática que ele te ensina qualquer assunto. Ensina de forma incrível. E o outro era muito humano.
Ele falou para mim assim, Cris, eu vou te falar uma coisa. Ó, R$60, eu não esqueço até hoje, é 10% do salário dessa pessoa. Então, ela trabalhou no sábado e domingo para ter esse dinheiro. Isso vai faltar na mesa dela. Ela já tá contando com isso. Ela tá contando. Você vai pagar o mês que vem? Eu fiquei tão, meu Deus, eu fiquei tão chateada. Eu falei, eu vou pagar agora, pera um pouquinho. Nem tinha funcionário, eu lembro, até hoje. Eu sentei na frente do computador, comecei a lançar e mandei, catei, imprimi, levei no financeiro. Eu falei, ó, porque na época não era que negócio, você manda lá o arquivo. Catei, levei no financeiro e falei, ó, tem que pagar agora. Só sai daqui depois que pagar. Não, mas tá dando meu horário. É agora. É agora. Porque aí contei a mesma historinha. Aí eu aprendi. Outra coisa, quando tinha erro de folha de pagamento, a pessoa falava, ai, mas eu errei uma. Eu falei, mas Você pode ter 10 mil funcionários. Se eu errei eu errei 100%. Porque eu errei aquela pessoa. Uhum. Então, eu vim nessa batida, minha vida inteira, dizendo o seguinte, gente, errar é humano, acertar também. Só que se errou, vamos consertar agora. Perfeito. Eu não vou ficar esperando, eu não vou... E aí, como você falou, o cara não tinha essa noção. Porque na casa dele, nunca imagina que ele vai ter problema, na casa dele sempre chegou e comeu. E aí, comigo, a questão de alimentação é muito louco, porque eu sou taurina. Então, assim, pra mim, me deixar feliz, vamos comer, entendeu? Garra briga comigo, quer ficar feliz, vamos jantar, amor, já ficou ótimo, já perdoei tudo, já tá tudo ótimo, vou jantar, entendeu? Assim, então, isso pra mim sempre foi uma veia muito forte, essa parte da alimentação. Então, eu acho, é horrível quando você põe um negócio ali. Então, vamos fazer simples pra todo mundo? Uhum. Não tem problema, você pode fazer uma castanha, que é mais barato do que você fazer toda uma mesa de frios, entendeu? Você pode fazer um lanchinho lá de pão, de miga, em vez de precisar fazer um croissant. Atende do mesmo jeito, é só ele tá bonitinho. Mas vamos deixar a galera solta. Vamos deixar a galera numa energia legal para vender. Uhum. Vamos trazer esse clima gostosinho, entende? Eu já tive questões na parte corporativa, né? De chegar na empresa e chamar as pessoas e falar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ai, não, mas meu cargo é esse, não sei o quê. Eu já tive questões com faxineira. Tive com vários cargos, mas tive, inclusive, com faxineira. Ah, mas eu não vou porque o banheiro masculino é muito ruim. Falei, não vai? Mas só para eu entender, seu cargo qual é o seu cargo mesmo? Ah, é faxineira. Falei, entendi. Vou fazer o seguinte, amanhã a gente chega aqui, então, às 6 horas da manhã, eu vou te ensinar como você limpar. No outro dia eu tava lá às 6 horas da manhã. Aí a pessoa falou, ai, não precisa. Pronto. Então, o que acontece? Aquela pessoa passa a admirar, virou minha coleguinha, ajuda, tal. E dentro do plantão já teve questões de chegar lá, domingo não tem a pessoa que limpa. Eu entendi. Aí domingo é o dia que vem um monte de gente, não tem que limpa. Gente, isso é Maslow. É limpeza. Se eu não tenho condições de ter uma faxineira, eu não tenho condições de ter uma incorporadora. Uhum. Na minha cabeça, né? Entendeu? E aí, fala, não tem problema, a gente vai limpar, a gente vai fazer. E tá tudo bem, gente. Porque mulher tem uma coisa dessa, né? Mulher não tem muito frescura, assim, quando é dona de casa. Porque eu sou extremamente dona de casa. Eu só quero resolver, gente. Eu quero negócio limpo, né? Eu resolvo, tá tudo certo, não importa meu cargo. Entende? Até porque eu nem cargo... Na verdade, eu nunca cheguei numa empresa e alguém falou assim, olha, a Cris tem esse cargo. Não, chegava a Cris. Porque o RH tem muito disso também, né? O RH, ele começa a se estruturar, mas as pessoas nem sabem direito o que é um RH dentro de uma empresa. No corporativo, hoje, já está muito mais evoluído. Mas em empresas menores, não tem. Não sabe direito. O que o RH faz? Eu trabalhei com uma empresa de sucata pesada, só trabalhava homens, e eu tive que ir lá explicar o que era o RH. E o maior problema que eu tinha lá era sumir o diesel. E aí você coloca aquele monte de gente, um monte de homem em pé lá, e eu fui explicar. Aí é óbvio que, né, todo mundo meio sarcástico. Eu queria entender o que o RH tem a ver com diesel. Eu falei, ó, o RH eu não sei não, mas eu tenho uma picape em casa que o diesel não some. Eu abasteço, se eu não ando, não some. Agora você, que está me fazendo essa pergunta, que entende pra caramba de diesel, de carro, que imagina, porque você entende de caminhão, você vai me dizer por que ele some. Pronto, resolvi. Né? Então, esse tipo de coisa também não acontece no mercado imobiliário. Por quê? Você não pode falar com o outro. Porque eu vivi dentro do plantão de entrar e falar assim, oi, tudo bom, cumprimento, tal, educadinha. E falar para a pessoa, sabe o que é essa mesa aqui? É assim, oi, tudo bem, você é quem? A pessoa fala, eu sou a gerente, tal. Eu falei, sabe o que acontece? Os gerentes costumam ficar ali. Ah, tá bom. Porque eu falei que a pessoa vem lá, o outro chefe dela. Oi? Falei, oi. Falei, não, sabe por que essa mesa é utilizada, assim, essa... Não, porque... Eu falei, então, mas... Aí eu fui explicar. Aí ele falou... Aí o cara super grosso. Aí eu virei e falei pra ele, deixa eu te falar uma coisa. A minha conversa que eu quero ter com você a partir de agora é se você vai comer feijoada de quarta-feira. Sobre o plantão, eu não quero nem saber, tá bom? Você gosta de feijoada?
Aí o cara ficou pra minha cara. Então, assim, o ambiente é hostil, as pessoas são hostis. E aí elas procuram esse negócio ruim. Não chega até o incorporador, porque o incorporador lança o produto e você que se lasca, você que vai lá buscar e vende, eu te dou o produto, você já se vira. Então, precisa ter esse movimento de verdade de RH e de as pessoas entenderem que elas... cabo de guerra. Diminuir isso e falar, gente, se a gente trabalhar todo mundo junto, se a gente colocar isso numa esteira que vai, todo mundo vai ser bem tratado. Com certeza. Né? E não é para afrontar o incorporador ou afrontar o coleguinha de base. Não, é dizer, gente, se a gente conseguir entender que a gente tem um mercado na mão, que todo mundo pode ficar bem, vamos pensar como fazer isso. Com certeza. Entendeu? É isso que eu convido, essa reflexão, sempre quando eu estou dentro de bate-papos, quando eu estou com as pessoas, o que a gente pode fazer melhor? Porque não tem... Ó, você fica o dia inteiro num plantão, com aquela esperança de chegar um cliente. Porque é assim que eles vivem ali dentro. O porquê não fazer um bolo, gente, lá na sua casa, a mulher levar? O porquê não? Porque, assim, como eu já convivi com pessoas que são muito doces, né? E tem pergunta, você já comeu? Tem uma frutinha e tal. Porque tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Tá todo mundo ali com dinheiro curto. Tá todo mundo querendo vencer. Por que que... E eu já encontrei pessoas no mercado muito legal, assim, de falar assim, eu vou fazer uma panfletagem, vamos comigo? Ou o coleguinha que era da outra diretoria. Aí, tudo bem, gente, eu vendo o meu, ela vende o dela, põe meu nome, eu põe o dela. Eu falei, gente, que delícia quando eu encontro alguém assim. Muito bom. Entende? A gente não tá contra. Aí ensinou a pessoa a fazer, porque como você não fica fixo num lugar, assim, essa mão de obra ela não é fixa, então vai levar aquilo em continuidade. E aí eu vejo hoje, toda vez que eu encontro alguém que trabalhou um dia com garra, o que ele fala? Você mudou a minha vida. Eu aprendi com você. Aprendi bastante com o garra. Por quê? Porque o garra, na verdade, ele nunca segurou a informação. Ele vai transferindo, ele vai falando, porque, na verdade, assim, quanto melhor você tiver, eu tô melhor. Porque você pode ser meu gerente, você pode ser meu coordenador, a gente pode ter um monte de plantão. É o sonho, entendeu? Acho que de qualquer pessoa, quando você quer ter uma equipe grande. Não é ficar sofrendo, não é ficar... Ainda mais a idade vai chegando, né, cara? Aí, porque no começo ainda... Acho que quando a gente é jovem, eu, pelo menos, quando eu era jovem, eu gostava mais dessa disputa e tal. Mesmo não ser... Eu nunca fui competitiva, mas eu gostava de afrontar, de fazer, de dar o resultado e tal. Não contra o outro, mas... E a disputa, hoje... ela é saudável, né, Cris? As pessoas têm que entender que a disputa, ela é saudável, mas desde que exista respeito. Exatamente. Da disputa, né? Eu tava num plantão uma vez também, passei num plantão, eu fui conhecer um plantão uma vez, e o cliente estava na mesa com o corretor de uma equipe, tinham 3 equipes lá. E os outros 2 das outras 2 equipes aqui, eles estavam quebrando o pau, 2 corretores quebrando o pau, por causa de algum problema que tinha acontecido entre eles ali. E o cliente virou pro corretor aqui e falou assim, olha, eu vou embora porque esse ambiente não é saudável. Eu não quero comprar o meu produto aqui. Porque se vocês têm essa energia, imagino que não vai ficar aqui depois. Se vocês não se entendem aqui. E aí ficou uma situação, e aquilo me levou numa reflexão que eu falei assim, olha só como é que pode, né? Às vezes o ambiente hostil ali, o cliente entra, ele sente essa barreira, vamos dizer assim, essa energia negativa, que é uma energia negativa, e o cara acaba desistindo de comprar aquele produto ali porque não existe uma harmonia naquele lugar. E aí todo mundo perde. Todo mundo perde. Os corretores perdem, o coordenador perde, os gerentes perdem, os diretores perdem, a empresa perde, a incorporadora perde. Todo mundo, é o que eu falo, porque todo mundo trabalha para resultado. Exatamente. E tem uma coisa bem interessante que eu convivi ali no mercado imobiliário, que eu não sei se é porque eu era mais comum ali no corporativo, eu cresci ali, vim ali e tal, né? Mas eu vim com um outro olhar para o mercado imobiliário, de muito mais detalhes, né? Que era, assim, a relação de poder dentro do mercado imobiliário. Então, o que acontece? Por exemplo, quem era a Cris no mercado imobiliário? A esposa do Garra. Que cargo é esse, gente? Entendeu? Que cargo é esse? É o carro que fica andando atrás do marido para ver se ele tá fazendo alguma coisa boa ou ruim? Né? Entendeu? Não existe esse cargo. Então, quando eu comecei a andar com ele, eu falava, gente, pelo amor de Deus, não me apresenta. Entendeu? Se alguém perguntar, fala, é a Cris, né? Não fala minha esposa. Quer dizer, era esposa e tal, mas era uma coisa assim. E aí eu cheguei uma vez num lugar, ela falou, o que você faz? Eu falei, por que é importante? Aí a pessoa falou, não, porque... Aí eu falei, não, porque, na verdade, eu preciso fazer umas perguntinhas para você. Como é que você faz esse papel? Como faz isso? Como não sei o quê, né? Aí ela falou, ela foi me explicando. Ela não sabia quem eu era. Ela não sabia o que eu fazia.
Mas eu precisava saber como ela fazia aquele documento. E ela trouxe. E aí foi muito legal, porque eu levei depois numa reflexão com algumas pessoas, dizendo o seguinte, o poder... Aí perguntando para as pessoas, o que é poder para você? O que é poder para você? Aí a pessoa fala, o poder é você ter um cargo, o poder é você é a pessoa que manda, a pessoa... Aí eu dou um exemplo. Eu falo assim, ó, você tem filhos? Ah, tenho. Quando ele tinha 3 meses, você estava lá conversando com o seu amigo. Aí ele começou a chorar. Aí você faz o quê? Você para e vai ver o que ele está fazendo, né? Você não vai dizer para ele assim, cala a boca, entendeu? Uhum. Você vai lá ver o que está acontecendo. Aí, num primeiro momento, você pode pensar, ele precisa trocar a fralda, precisa mamar, você vai pensar, porque ele não fala. Ou seja, você pode estar fazendo o que você tiver. Você estava lá conversando com seu amigo, mas você podia estar fazendo o que fosse. Você não ia parar e não ia atender aquela criança de 3 meses? O que essa criança entende de poder? Nada. Nada. Mas ela tem um poder sobre você. Uhum. Então, o que é o poder? O poder é você ter a condição de mudar o que a outra está fazendo. Uhum. Certo? Então, por que o cargo importa? Porque você é corretor, você não pode ter uma postura de gerente, de diretor, de dono de incorporadora. Você entendeu? Uhum. Você não precisa ter o cargo, você precisa ter o comportamento. Sim. Né? E entender que se você se especializar, se você tiver uma postura diferente, se você não se coloca vitimizar tal, você vai ter aquele poder dentro do plantão. E aí você também tem o poder de fazer aquilo melhor. De fazer aquele ambiente mais gostoso. E sabe o que vai acontecer? O dinheiro vai vir. Isso eu aprendi em RH. Entendeu? Minha vida inteira. Você se dedicou, você fez direitinho, o dinheiro vai vir. Com certeza. Acontece. Porque, assim, eu trabalhando no mercado corporativo, que é mais difícil do que o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário, se você se destaca ali, você tem uma entrada de dinheiro alta. Uhum. Então, teoricamente, se você é bom naquilo, você consegue ter casa, você consegue ter carrão, você consegue ter chácara, você consegue ter boas roupas, não é? Boas viagens e tal. No mercado CLT, é difícil. Porque você conta com... você tem que contar que o seu salário aumente, você tem que contar que você fica lá, entende? E você tem que ter uma empresa, você trabalhar numa empresa onde você tem remuneração, como você tem PLR, né? Você tem premiação, você tem esse tipo de coisa. E para isso você tem que se dedicar. Uhum. Então, assim, eu vim no mercado, a minha vida inteira, assim, no mercado CLT. E construir casa, construir apartamento, construir chácara, carrão, viagem, tal, no mercado CLT. Por quê? Porque ele era constante. E eu me dedicava. Então, por que não fazer isso em qualquer mercado? Entende? Então, é isso que eu vou... Toda vez que as pessoas que estão próximas a mim, eu tento levar, eu fico conversando. Aí é gostoso, né? Porque aí eu gosto de falar, eu gosto de ensinar e tal. É super gostoso. E eu vejo o mercado imobiliário de uma forma totalmente diferente hoje do que pintam. Uhum. Né? Do que pintam. Assim, porque o mercado é assim, o mercado... Mas não vai mudar, gente? Não dá para ser diferente? Gente, a gente muda. Você pega o celular, troca de versão toda hora. A gente estava falando agora há pouco sobre o iPhone. Que eu falei, gente, eu não dou conta. Porque eu era pôr o dedo, outra pôr o olho, outra... Eu não dou conta nem de aprender. Então, se tudo isso muda e você pode fazer diferente, por que não a gente não pensar em fazer diferente? Exatamente. Eu acho que o mercado imobiliário está muito ultrapassado nesse sentido, Cris. Ele não evoluiu. Não evoluiu nada. Eu vejo assim, porque eu acompanhei meu pai em muita coisa. Numa época que era máquina de escrever, né? Que eu falei, eu vou trazer minha máquina de escrever para deixar aqui, que era do meu pai. Então, tipo assim, eu vejo que o mercado não mudou muita coisa. Tá? De lá para cá. Ele tem mais, por exemplo, tem a tecnologia que ajuda. Ele tem um sistema. Ele tem os sistemas que ajudam ali. Mas eu vejo que aquele negócio do corretor de imóveis, ele ser bem tratado, dele ser bem treinado... Esquece. Isso continua a mesma coisa. Cata aqui, ensina o básico pro cara, mas o básico do básico. Ó, você vai aprender a fazer um miojo, mas a hora que o cara pedir um filé mignon lá, você tem que se virar para fazer. E o cara não dá. E o cara não dá conta. Ele não consegue. Ele não dá conta. Você entendeu, Cris? E eu acho que precisa vir treinamentos pro mercado, começar a treinar o cara na base e ir escalonando degrau por degrau, cara. Porque... E é comportamental, cara. É o que eu tava falando. Eu acabei de contar a nossa história aqui como comportamento e técnica. Entendeu? A técnica do Garra, não tem o que falar. Mas se ele não tivesse o comportamento que tem, faz a diferença. Se a gente não tivesse se unido e eu ter o mesmo perfil, mesma forma de ver a coisa, que o comportamento é diferente. Então, assim, não são grandes treinamentos. Não. É pegar a pessoa e falar, querido, por que você está vendo por esse caminho? Você não consegue ver desse outro lado? Porque eu odeio quando eu chego e falo, mas a corretora é tudo assim. É tudo assim, gente. Tudo assim é muita coisa. Tudo é muito, muito, né? Não dá pra gente dividir? Porque alguém tem que ser diferente. Entendeu? Alguma coisa tem que mudar.
E até né? porque, Cris, quando o corretor entra no mercado imobiliário também, quando você entrou, você tinha uma outra visão do mercado. A hora que você entrou no mercado imobiliário para você trabalhar, ver o tanto de informação, o tanto de coisa que o corretor precisa saber, mesmo uma venda simples, o cara ele tem que ter técnica de venda, ele tem que ter conhecimento de documentação, atendimento ao cliente, posicionamento. São muitas informações que o corretor, quando está entrando no mercado, ele não tem nem ideia. Não, porque ele acha que é só vender. Então, qual que é a... Não é que só vender, é só pegar o cliente e falar, você quer comprar uma Tirar casa? pedido. Tirar pedido. E não é, ele tem que estar atrás de um balcão para tirar pedido. Uhum. Entende? Ele não dá para estar ali prospectando alguém, explicando, né? Mas tem uma forma também de fazer, né? Só fazer o produto direitinho, fazer certinho, fazer que até o Cone vende. Meu marido fala isso. Isso é verdade. Entendeu? É só fazer direitinho. Você não precisa vender, você precisa achar quem quer comprar. Então, essas frases eu já aprendi. Então, mas eu acho que mais vai mesmo... Porque, assim, o corretor de imóvel, ele também entra com a autoestima muito baixa. Né? É como se ele fosse a última opção. Então, o que eu recomendo é sempre quem está ali, recebe com carinho. Até o outro coleguinha também, que é corretor de imóvel. Né? Não deixa... Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu me lasquei tanto, agora deixa ele. Não, gente, facilita. Sim, com certeza. Entende? Se você veio até aqui se lascando, mas ajuda o outro, porque o outro vai ajudar o outro, vai ajudar o outro, vai mudar esse comportamento, vai ser diferente. E às vezes é até estranho eu falando, porque eu sou bastante incisiva, eu falo prática, eu falo de forma grosseira. E aí as pessoas estão fragilizadas. Né? Mas é acolher, trazer... A pessoa de verdade, ela não quer só... Ela quer um abraço, é sempre bom, mas ela quer saber como fazer. Porque não dá para viver de abraço. Entende? Ela quer saber lá como é que eu faço para prospectar, como é que eu faço para fazer o crédito, como é que eu faço para poder falar com o meu cliente. Ele tem vergonha. Primeiro que ele não sabe, segundo que às vezes a régua dele não é igual. Então, é se pôr no lugar do outro. Como eu faria aquilo? Como que eu iria me comportar? Porque eu sempre me questiono sobre isso, né? Que eu chego lá no lugar e falei, gente, a pessoa foi me explicar ali a maquete. Eu falei, gente, eu não faço a mínima ideia. Entendeu? A pessoa falou assim, de onde nasce o sol? Eu falei, gente, eu nunca nem pensei. Mas, assim, assim, eu sei de onde nasce o sol porque você aprendeu na escola, porque você vai lá pra praia, você olha e tal. Mas eu nunca prestei atenção sobre isso. Entendeu? E olha que eu sou exposta a um monte de coisa. Agora, você imagina outra pessoa aqui que ela, de verdade, acho que ela nem consegue ver o sol, porque pode estar sol, mas ela não está enxergando. Porque acontece muito isso, quando você entra numa roda louca, você não consegue escutar o barulho do passarinho, você não consegue ver o verde da árvore que está ali na sua frente, você não consegue ver seu filho. Você começa a viver num modo piloto automático muito grande. Gente, eu tenho um amigo que a filha dele teve anorexia dentro de casa. Eu falei, você estava onde quando sua filha estava emagrecendo? Ele não percebeu. Ele foi perceber que ele foi dar um abraço e ficou com medo de quebrar ela, porque ela já estava com um monte de questões de saúde, né? A menina estava pele e osso. E ele dormia naquela casa todo dia. Então, assim, as pessoas entram num piloto automático. E aí, quando não tem o dinheiro, é muito pior. Porque você está falando da coisa básica, da alimentação, de cuidar da sua família. E você pega bastante corretor de imóveis homens que têm famílias, né? Que precisa levar sustento. Foi como você falou, assim, a esposa, ele fala, não, ó, eu fui aqui, me falaram que eu vou ganhar milhões, eu vou ganhar 1.000, você ganha 1.000, já tá bom. E aí você fala para sua esposa. Aí sua esposa fica ali 1 dia, 2, 3, aí você fica com 2 problemas. Você fica sem o dinheiro e a sua esposa. É a sua esposa te cobrando, porque fica um problema. Mas é um mercado que traz esse dinheiro todo. Entendeu? A gente está aí para provar isso. Entendeu? O corretor empresário, ele te mostra isso, outras metodologias e tal. Ele te mostra isso. Então, você tem se espelhar naquela pessoa de sucesso e falar, cara, como é que ele chegou lá? Se ele chegou, eu também vou chegar. Qual o caminho que ele... Vai com medo mesmo. Entendeu? Vou procurar, vou entender, vou ler. Hoje a internet te dá muitas opções. Vou tentar chegar naquela pessoa pelas redes sociais. Vou me esforçar aqui um pouquinho. Porque todas as pessoas que eu encontrei também nesse 1 ano e meio, que é desse mercado, e que tem esse pensamento que eu estou te falando, todas elas prosperam. A gente tem na nossa equipe, na nossa equipe, no mercado Minha Casa Minha Vida, pessoas que fizeram 1 milhão de corrupção. Entendeu? E a gente tem essas pessoas. Então, mas tem também que não fica a pessoa lá 3 meses não vende. Então, mas aí, Cris, existe um outro lado que eu vou falar também, que o corretor ele precisa entender o seguinte. Primeiro que ele tem que ser humilde para buscar informação. Exatamente. Ele tem que ter inteligência emocional de saber aonde buscar informação, de que forma buscar informação. Tem muita informação solta no mercado aí também que, pelo amor de Deus, em vez de ajudar, atrapalha. Exatamente. Tá? E uma outra coisa que ele precisa entender. Eu aprendi sobre o produto.
Eu aprendi sobre a região do meu produto, porque às vezes o cara só sabe do produto. Aí você pergunta assim pro cara, onde é que tem uma farmácia? Ele... Ô, fulano, onde é que tem uma farmácia aqui? É ser curioso, né? Acho que eu tenho a curiosidade para aprender Você também. entendeu? Eu brincava assim, quando eu tava com o Garra lá, que a gente tava pensando em treinar nossa equipe, que a gente não é nem pensando, tava fazendo já. Eu falava, vou trabalhar um sistema caracol com a galera. A gente vai entrar dentro de um plantão, esmiuçou o plantão inteiro. Você conheceu todo o produto, memorial descritivo, maquete, onde nasce o sol, se põe o sol. Tudo, sabe tudo? Sistema caracol. Ou nós vamos dar a volta, em volta do plantão, para você saber aonde tem tudo, onde tem cada coisa. Onde tem um supermercado, uma farmácia, uma padaria, um varejão, uma quitanda daquele tiozinho lá, que o pessoal às vezes gosta, os mais velhos gostam. Então, saber tudo que tem informação ali. Facilita a venda, né? Tudo, facilita a venda. Uma vez eu vi um cliente, eu vou contar porque essa história é inusitada. Eu vi um cliente fazer uma pergunta, virou tipo assim, um tiozinho que era japonesinho. Ele esperou a esposa dele sair de perto, ele virou pro corretor e perguntou assim, escuta, onde é que tem umas menininhas aqui, umas mocinhas que faz? Aí o corretor ficou olhando assim pro cara, assim, ficou assim, eu não sei, moço, eu não sei dessas coisas, eu não sei dessas coisas. Então, vão vir perguntas, é lógico, o corretor não tem que saber disso. Mas olha o nível de pergunta que às vezes o cliente pode fazer, né, para o corretor de imóveis, né? E aí, perguntar de uma farmácia, de uma padaria. Você é a pessoa que soluciona o problema do cliente, exatamente. Né? E se você não conhecer a região do produto que você está vendendo também, para. Precisa conhecer. Né? Você precisa conhecer. Como eu falei inclusive o seu concorrente. Você precisa saber o que o seu concorrente está oferecendo. Sim, para você argumentar. Entendeu? Eu sentir o calor, né, do lugar. É que nem eu falei, a pessoa do administrativo, ele tem que vir para o plantão para entender o sofrimento de quem está lá. E é igual o corretor, ele precisa conhecer. Não só o corretor, todos os cargos. É que assim, o gerente, o diretor também é corretor, né? Mas ele conhecer todo o entorno. E isso traz o quê? Traz repertório, traz mais curiosidade, abre a mente. Com certeza. Entende? Então, isso é super importante, isso que você colocou. Eu brincava que eu falava assim que eu sou rato, era rato de plantão, né? Eu queria conhecer todos os plantões que tinha em volta. Aí o cara virou e falou assim, não, você não é rato de plantão, você é águia de plantão. Ah, porque você vai conhecer. Porque você vai conhecer. Você está caçando informação. A águia caça informação. Exatamente. E eu achei super legal essa frase que o cara falou pra mim. Eu falei, beleza, águia de plantão. E eu fui realmente conhecer. Eu saía, passava na frente de um plantão. Até hoje eu faço isso. Tô passando, entro. Falo assim, olha, o negócio é o seguinte, tenho imobiliária hoje, sou corretor de imóveis em Ubatuba. Não queima a vez do corretor, que é um outro problema também, queimar a vez do corretor. Isso é eu quero conversar com o coordenador, eu quero conhecer o produto. Quero saber quanto custa o metro quadrado, quero saber como é que vai ser entregue, quero saber quando vai ser entregue, quero saber a história da construtora. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente faz um diagnóstico. São as mesmas coisas do mercado corporativo, com nomes diferentes. Entende? E aí, por isso, quando você falou do mercado imobiliário, que ele está ainda muito atrasado, ele devia aprender com essa parte do corporativo, porque está à frente, né? Então, é isso que eu falo. Você vai fazer um diagnóstico da região, você vai entender como é que está seu concorrente, você vai fazer uma pesquisa de mercado, você vai conhecer o coleguinha ali do lado, porque ele pode ser seu parceiro de alguma coisa. Então, sempre é o network, né? Com certeza. Você vai fazer o network e a coisa vai vindo. Entendeu? E aí... E não ficar engessado, né? Achando, eu sei tudo, eu já aprendi, porque o mercado é assim mesmo. Porque, gente, pensar que tem que fazer diferente. Entende? Eu reinventei a minha história várias vezes, né? Então, eu fui autoexecutiva de várias empresas. Aí, decidi que eu ia ter uma rede de franquias, porque eu tenho uma rede de franquias da Mormai, eu tenho fitness. Porque eu falei, vou pensar na minha velhice, vou viver de shorts e camiseta. Doce engano, né? Eu conheci o Garra falou, não, vem comigo. Aí vim para o mercado imobiliário, estou super feliz, que eu estava comentando que eu tirei 2 anos sabáticos, que eu não sei onde eu estava com a cabeça, que nem combinava comigo, né? Porque eu gosto dessa agitação. E aí eu fiquei, de verdade, apaixonada pelo mercado imobiliário. E eu não sou vendedora, né? Eu não sou a corretora, eu não sou a pessoa que faço aquela venda direta do produto. Mas por ser um mercado totalmente em crescimento. E se você fizer diferente... vai ser incrível, não precisa ficar preso a amarras de como era, porque o como era está muito antigo. Se você se você inovar em qualquer área ali de toda a esteira ali do mercado imobiliário, já vai dar um diferencial incrível, entende? E o diferencial está na pessoa. Não esperar do outro. Você vai ter que fazer um plantão com clima melhor. Não, eu vou fazer. Porque contamina. Do mesmo jeito que a parte ruim contamina, a parte boa também contamina. Perfeito. É não desistir.
É perguntar pra pessoa, por que você tá tão mal-humorado? É comigo o problema? Não. Então, mas posso te ouvir, né? Entendeu? Aí a pessoa já na segunda vez não vai ser. Ela vai talvez até falando, o que essa pessoa tem a ver com a minha vida? Mas ela vai abrir um assunto melhor, falar quando vai sair para fumar, porque também é outra questão. As pessoas, em vez de elas ficarem falando de trabalho, o que a gente pode fazer diferente para trazer mais cliente? Não, elas saem para fumar, para falar mal do coleguinha. Com certeza. Do dono da empresa, para falar mal. Não, sai dessa vibe chata, entende? Vamos falar de como que a gente pode fazer para prospectar melhor. Se a gente vai debater sobre o vídeo, sobre o que estava assistindo. A gente assistiu o podcast lá junto, vamos debater sobre ele. Eu acho que eu preciso aprender mais sobre o mercado Minha Casa Minha Vida, vou comprar lá o curso do corretor empresário. Tem uma dica para não sei quem. Sabe esse tipo de coisa? Sim. Mas as pessoas não, elas gostam. Porque o cérebro do ser humano, ele gosta de desgraça, né? Uhum. Tanto que o Datena arrebenta. Por isso que o sensacionalismo arrasa. Mas se a gente já tem essa informação, né? A gente está passando aqui, que é assim mesmo a informação. Se já tem essa informação, vamos tentar fazer o que é mais legal. Porque se o clima na sua casa vai ficar melhor. Com certeza. O clima com o seu cliente vai ficar melhor. A sua cabeça não vai travar. Ela vai expandir para você trazer novas ideias. Porque, gente, a gente vive num mundo hoje que... Cara, o que aconteceu hoje já não é amanhã. O que aconteceu ontem já está atualizando. Exatamente. Hoje. Ontem eu entrei no aplicativo lá do meu celular para poder ver se tinha alguma coisa para atualizar. Tinha 30 aplicativos. Meu Deus, gente, faz 2 dias que eu fiz isso. Entende? Mas e pior que é os 30 que eu já tinha feito, que era do banco, o do carro, o do outro banco. Coisas assim, é o Instagram de novo, é o Facebook, entende? Então, assim... O mundo está evoluindo e a gente não, né, Cris? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Entendeu? Não está evoluindo o mercado. Assim, o mercado imobiliário ainda continua estagnado. Para você ter uma ideia, você está falando disso, eu estava lembrando de uma situação que aconteceu a semana retrasada. Eu estava conversando com um colega de Ubatuba, e aí ele virou e falou assim, cara, esse negócio do podcast, cara, de querer levar informação no podcast, você tá gastando um dia seu que você podia estar vendendo, que você podia estar trabalhando aqui na tua imobiliária, e você tá saindo daqui para ir para São Paulo, se deslocando, gastando tempo, energia. Pra quê, cara? Quanto você não tá evoluindo com quem senta aqui na sua frente? Falei, cara, eu tô aprendendo, eu tô compartilhando o que eu aprendo, o que eu já sei, o que eu tenho de conhecimento para levar para outras pessoas que não têm informação. Tem muita gente que está entrando no mercado agora que não tem a experiência que você tem de 20, 30 anos no ramo imobiliário. Tem muita gente que está entrando no mercado imobiliário agora, que o cara tá sedento, tipo, olhando e fala assim, para onde é que eu vou, o que eu faço? E a sua experiência, pensando desse jeito, de 20, 30 anos, não vai ajudar o cara. Não vai ajudar o cara. Porque você tem esse pensamento. E esse cara fazia... E aí eu percebi que ele fazia exatamente isso com a equipe dele. Ele tratava os corretores dele de uma forma meio que, tipo assim, faz aí. Você quer aprender tal coisa? Chama o advogado fulano de tal lá, fala com fulano de tal. Então ele não compartilhava do conhecimento dele. Eu tenho uma plaquinha no meu escritório, na minha sala, eu dou até risada que quem me deu foi a Elisa, uma corretora que trabalhou comigo. Que é a plaquinha do confessionário, né, Harry? Confessionária CN Saboia. Porque eu entrava dentro do escritório, eu vejo que o meu corretor ele está com um problema, que eu presto atenção no semblante dele, eu faço a leitura corporal dele. Tom de timbre de voz, o olhar, o sorriso. E vamos trocar ideia. Agora não, agora eu saio para levar para tomar um café, para dar uma volta. Vamos ver um imóvel. Eu tiro de dentro do escritório. Antes eu levava na minha sala, começava a trocar ideia. Não, eu acho incrível isso, cara. Eu acho incrível. O carro tem disso. Às vezes eu falava para ele, mas você vai falar de novo? Ele falava, vou. Eu vou falar, eu vou ouvir. Aí, às vezes, a gente estava na mesma sala trabalhando, aí a pessoa entrava, eu ia responder, ele falava, não, pode deixar que eu respondo. Aí, com o maior carinho. Então, assim, eu falo que eu aprendo todo dia, né, com o Garra, eu falo para ele, eu falo, eu tenho meu lado humano, né, que eu estava explicando aqui e tal, mas mais para solucionar o problema da pessoa. Uhum. E o Garra tem um lado humano muito aflorado de acolhimento. Tem. E aí eu falo para ele todo dia, eu falo, cara, eu aprendo tanto. Aí ele fala, não, mas eu não quero que você mude. Não vou mudar, eu vou evoluir. Entende? Porque, no fundo, as pessoas precisam ser bem tratadas. Uhum. Elas precisam ser acolhidas. Mas não quer dizer que eu preciso dar o peixe para ela. Sim. Eu preciso dar a vara e ensinar ela a pescar. Perfeito. Saber qual isca usar e qual horário de pôr a isca na água. Estimular ela, mas de uma forma doce. Porque eu tenho isso, o desenvolvimento meu. Assim, eu acho que o ser humano, ele está o tempo todo desenvolvendo. Quando eu acho que eu sei tudo, eu já não sei mais nada, né? Então, é aprender o tempo todo.
que aí você estava falando desse seu conhecido. Como que ele fala uma coisa dessa, sabe? Assim, ele fala, não, porque não precisa mais, porque, né, você vai lá, Não, perde ele seu acha tempo. besteira compartilhar esse momento aqui, sabe, Cris? Eu acho que é de extrema importância. E é uma coisa até, desculpa a expressão, me irrita ver no mercado, é o cara que tem experiência, ele pode ajudar alguém que está do lado dele, que está começando agora, que não vai prejudicar ele em nada, e o cara com um pensamento desse fala, não, desculpa a expressão. O cara que se foda ali, eu me fodi, eu apanhei para conhecer, e o cara tem que apanhar também, não é assim. Não, porque ele tem Não é comportamento assim. também diferente. Porque, Assim. assim, ó, se você me ensinar algo e ensinar para outra pessoa, eu vou aprender de uma forma e a outra pessoa vai aprender de outra forma. Entende? E vai ser completamente diferente da sua. Você sempre vai ter um diferencial, porque veio de você. Né? Uhum. Então, pode passar a informação para frente, pode ensinar, pode fazer o que quiser, porque as pessoas não, de verdade, elas não tomam o lugar da outra. Não toma. Você que não se fixa no seu lugar. Exatamente. E você evolui. E quando você evolui, você cresce. Você cresce, você abre espaço para o outro. Entendeu? E quando meu pai falava uma coisa que eu acho legal, que meu pai falava assim, quando você ensina alguém, você aprende 2 vezes. Exatamente. Meu pai sempre falou isso. Ele falou, meu, compartilha conhecimento. Quando você ensina alguém, você aprende 2 vezes. Era a frase que meu pai tinha. Tá? E hoje as pessoas, elas veem o mercado imobiliário, Cris, como... Como é que eu... Não vê com o valor que o mercado imobiliário merece. Eu falando do meu pai, lembrei de um amigo dele, uma vez a gente estava conversando e virou e falou assim, você já reparou que o mercado imobiliário, ele movimenta o mundo, ele movimenta tudo? Para construir um hospital, um corretor tem que vender um terreno. Para construir uma fábrica de carro, o corretor tem que vender um terreno, tem que ter uma negociação. Para construir um prédio, para construir uma casa, para alguém vender essa casa. O mercado imobiliário não para, o mercado imobiliário é gigante, ele precisa ser mais valorizado. Né? Precisa ser. Entendeu? E às vezes o próprio profissional corretor de imóveis não valoriza. Às vezes por falta até de conhecimento, falta de técnica. Exatamente. Entendeu? E é isso que vocês vão trazer com o treinamento de vocês, eu acho de extrema importância. Ó, por exemplo, na nossa equipe, a gente utiliza algumas ferramentas comportamentais, que seria o Enneagrama, o Profiler. Uhum. E a gente está num caminho, assim, para entender o match perfeito, sabe? Quando eu pego um cara que tem o mesmo comportamento, mesmo na parte da ferramenta comportamental que o Garra, aí a gente começa a observar como que ele desenrola. Uhum. Ah, não, aí eu tenho uma pessoa ali de gestão que é muito forte. Então, eu pego o resto da minha equipe vendo quem dá match com aquilo. Uhum. Entende? Então, a gente vem trabalhando isso para que a gente tenha, na parte comportamental, esses humanos, né? E para que a gente chegue aonde, de verdade? No melhor resultado. Melhor resultado. Porque onde eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer venda. Sucesso Então, e não se prosperidade enganar, da né? equipe. Aqui que eu estou falando um monte de coisa romântica, mas eu preciso fazer venda, eu preciso dar resultado. Eu preciso aumentar aquele 2 para 3, para 4, para 5, para 6, entendeu? Então, assim, e dentro desse plano de desenvolvimento, eu já peguei alguns corretores nossos que têm um diferencial. Então, por exemplo, esse cara, quando ele virar um coordenador ou um gerente, de verdade ele está preparado para ser isso. Né? Ele não é mais aquele cara que ele é um aprendeu multiplicador, tecnicamente, né? Melhor. Não, ele está preparado, ele já é um multiplicador. Esse cara vai me preparar outros corretores, que vão vir de forma diferente. Mas isso tem um tempo, né? Sim, tem uma maturação. Hoje a gente já tem alguns cases né, dentro da nossa empresa. Aí daqui um ano eu volto e vou falar, eu já posso falar o nome dos cases. Legal, eu posso falar legal. quem foram as pessoas, quanto performou, tudo direitinho, né? Então, é um diferencial. E aí eu te pergunto, você que tem tantos anos no mercado, você já ouviu isso de alguma outra empresa, de uma incorporadora, de alguém que faça um trabalho com respeito ao humano? Difícil. São poucas. Eu não tenho esse PDI, esse desenvolvimento, esse match. Por quê? Porque trabalha muito no volume. Eu quero um monte de gente, eu ponho um volume, eu traz o corretor, porque o amigo fala, porque eu não sei o quê, aí traz, aí o que você falou, tem 120 para vender 90. E aí pensa muito na quantidade, não pensa na qualidade. Aí você tem um que vende 8, já ferrou o outro, tal. Então, mas trazer para quê? Para performar melhor as incorporadoras, para trazer um ambiente muito mais agradável, para a gente tá falando daqui a um tempo e ser um outro mercado, sabe? Ser um novo mercado imobiliário, realmente. E eu acho que vai ser, Cris. Eu acho que a tendência é essa. Porque esse nome também é nosso, tá? Ninguém fala, vocês não vão conseguir comprar. E detalhe, Cris, eu acho que essa tendência ela vai acontecer, porque do jeito que está o mercado imobiliário, eu acho que ele
ele não tem muito futuro, não. Ou ele muda, ou ele muda. Porque assim... Ele vai sobreviver. Então, mas aí que Porque tá. as pessoas têm o sonho da casa própria, precisa acontecer, as pessoas, umas casam, outras separam, outras nascem e tal. Isso vai acontecer, ele vai acontecer, mas sabe, no sofrimento, ele podia crescer muito mais. Entendeu? Não é um mercado que você fala assim, vai sucumbir. Por exemplo, a Kodak acreditou não, a Kodak acreditou a vida inteira que ela ia fazer a fotinho dela do jeito que ela fazia. Quem é a Kodak hoje? Sumiu. Então, não é uma coisa que vai acontecer como uma Kodak. Mas ele vai. Mas você sabe o que acontece, Cris? Eu vejo o seguinte, hoje, por exemplo, se o cliente ele pegar um corretor que é despreparado, que ele não tem confiança, ele vai tentar negociar direto com o proprietário. Ele vai descobrir quem que é incorporadora. Hoje a internet, ela trouxe essa comunicação. O corretor ele tem que ter essa visão. Por isso que você tem que compartilhar, gente. Se você não for, você vai ser o outro, ele vai achar. Exatamente. Então, assim, tanto para o imóvel pronto quanto para o imóvel de lançamento, hoje o cliente, ele olha, o corretor não atendeu bem ele, ou não tem a informação, ou não passou segurança para o cliente, ele vai atrás de outro. Muito rápido. Muito rápido, ou vai direto atrás da incorporadora. Eu vi uma situação do cliente virar e falar assim, olha, eu conversei com 2 corretores que você, né, sugeriu na sua página, eu não gostei e eu quero comprar o produto, só que eu não quero mais comprar com o corretor. Quem que vai me atender? Isso eu acompanhei de perto, isso eu vi. E você vai falar o quê? Não vou te vender? Porque você é obrigado a ficar lá porque você entrou por ele? Não, porque não adianta, o cliente que manda. O cliente que manda. Então, assim, o corretor ele tem que ter essa consciência, ele tem que estar preparado para o mercado. Exatamente. Tem que estar preparado para o mercado, porque tá mudando. Tanto que hoje você tem o que aí de concorrência dos corretores de imóveis? Você tem o quinto andar. Quinto andar, ele entrou com locação, aí virou uma fintech, vamos dizer assim, tá arrebentando a boca do balão, agora ele tá vindo na parte de venda. Por exemplo, o que quebrou muito paradigma aí foi a pandemia, né? Uhum. Porque assim, ó, na pandemia, para você receber o seu benefício, você tinha que ter um smartphone. Aí começou uma discussão, porque o coitado que não tem o dinheiro, porque é outra pessoa que vive na rua, como que ele vai ter um celular? Eles deram um jeito. Não deram? Uhum. Então, hoje, todo mundo tem um smartphone na mão. Exatamente. Então, até a pandemia, tinha essa situação. A pessoa não tem condições, a pessoa não tem crédito. Porque... um monte de história. A Caixa Econômica não abriu exceção. Ou você pedia o seu dinheiro lá, para quem precisava, pelo aplicativo, ou você não tinha. Uhum. Certo? E até hoje... Então, assim, isso já ajudou bastante, né? Então, hoje, por exemplo, se ele não... O quinto andar, hoje a pessoa, qualquer uma que precisa fazer uma locação, ela vai lá. Exato. Então, você tem que fazer o quê? O diferencial. Uhum. Mas até hoje, eu tenho corretores em algumas operações que o cara fala, eu não tenho Pix. Eu já vi isso. Gente, como não tem Pix? Não, porque eu tenho um problema... Gente, vai ali naquele banquinho digital e abre lá. Não, tem que no depósito, no dinheiro, no nome de não sei quem. Não, eu não posso, porque eu tenho que explicar ali. Agora, lá na pandemia, todo mundo deu um jeito de receber o dinheiro do governo. Uhum. Então, precisa. E aí, o corretor fala, mas eu tô aqui trabalhando. Alguns, né? Não, eu tô aqui trabalhando, você tem que pensar nisso. Eu não tem que pensar nada, gente. Você que tem que pensar na sua vida. Sim. Você não é dependente de mim. E me agradece, que eu tô te transformando numa pessoa independente. Entendeu? Agora, você quer que eu te ensine a fazer o Pix? Quer que eu te mande um link? Aí eu posso te ajudar. Entende? Mas eles ainda têm bastante que são muito dependentes. Acredito. Então, isso vários deles precisam ainda se evoluir um pouquinho mais. E aí, o que é mais evoluído pode ajudar o coleguinha que está ali perto. Sim. A evoluir ele. Com isso, a gente evolui todo o mercado imobiliário. Mas às vezes o cara não pergunta por vergonha, né, Cris? Às vezes o cara vai chegar, imagina ele falar pro colega do lado que ele não tem o Pix, né? Mas aí ele tem que falar. Não, é que nesse caso específico, eu pergunto para filho, fala pra gente, não tem problema. Então a gente explica. Mas o que eu tô contando aqui, eu tô falando da minha operação, mas muita gente passa por isso. Não tem, lógico que tem. Então, assim, é melhor você não ter a vergonha e ir lá falar. Até porque, assim, você vai ter vergonha de uma coisa que você não sabe fazer, não precisa ter vergonha, a gente fala. Exato. E também eu tenho uma experiência desse tipo. Eu tinha lá no passado, né? Falava, eu queria... Entrava num restaurante, aí tem aqueles pratos lá super estranhos. Aí eu tinha vergonha de perguntar pro garçom. Comia umas coisas estranhas, entendeu? Porque eu tinha vergonha de perguntar o que era aquilo. Esse nome é bonitinho, vou ler esse aqui. Aí um dia eu li... Aí eu li um livro da Glória Calil que chama Chique. E ela faz uma questão... Ela fala lá sobre você ter vergonha. Que, você não, que assim, não é chique. Chique é você perguntar. Sim.
Entende? Então, por exemplo, eu tenho vergonha porque eu não tenho o Pix. Não, eu não sei fazer o Pix. Eu não sei fazer, me ajuda. Às vezes, ainda mais quando é mais velho e tal. Ah, não, porque eu tenho meu nome sujo. Você e 80% da população, né? 90% da população, tudo bem também. Não tenha vergonha, fala a verdade. Fala, tô aqui trabalhando, preciso limpar meu nome. De repente, a pessoa até vai te dar uma dica. Entendeu? Porque ela também tem, ela fica solidária a você. Então fala, gente. Aí a pessoa fala, não vou falar porque eu tenho vergonha, porque você vai falar de mim. Deixa eu falar, gente. Se ela não tem o que falar, dá assunto, então. Entendeu? Vai falar de qualquer jeito? Outra coisa, eu morria de vergonha. Eu falava, vou fazer um test drive, não vou comprar. Tipo, né, os carros lá. Aí, não, eu tô louca pra entrar numa aula de rua, eu não vou comprar, não tenho dinheiro. Mas, gente, não vou ter nunca, né? Se eu não for lá conhecer o carro, pra saber se ele é bom, se ele não sei o quê, eu não vou trabalhar pra ter o dinheiro pra comprar aquele carro. Você não vai ter a vontade, Eu né? não vou Que ter a vontade eu não vou gerar. né? E o cérebro, ele acredita que você conta pra ele. Ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Perfeito. Eu contei pra ele que um dia eu vou ter aquele carro, um dia eu vou ter aquela casa, um dia eu vou ter. Ele vai. Eu não sei a mágica que acontece, que se você se dedica, o negócio vai. Ou melhor, se você se pede direitinho e faz o caminho, ele acontece. Entendeu? Depois, aí o Garra tem uma outra história bem legal sobre isso. Que legal. Entendeu? Que eu falo que eu tava à espera do milagre, aí chegou o milagre. Aí ele falava, gente, como assim chegou o milagre? Eu falei, meu milagre tem 1,93 m. Aí passou alguns meses. Um dia ele falou, amor, agora eu entendi quando você falava que era um milagre. Que barato, que legal. Mas aí a gente volta numa outra oportunidade para contar. E é verdade. Então, assim, imagina o que você quer, né? Que no caso, as palavrinhas bonitinhas, faz a sua meta, faz o seu caminho, entende? Não faz uma meta inatingível, faz de pedacinho. Ó, eu quero vender uma unidade. O que eu vou fazer para vender uma? Pô, legal. Vai pesquisar. Pergunta pro seu amigo, o que você faz? Talvez ele não fale, pergunta pro outro também, pergunta pra todo mundo. Pesquisa na internet, vai buscar. Um dia alguém vai te falar, sabia? Ou um vai falar um pouco, outro vai falar outro vai falar outro, você vai juntando. Vai chegar uma hora, você vai olhar e falar, olha que legal, já tô aqui completinho. Não desistir, se dedicar a isso, porque dá pra fazer diferente. Cris, tem vários livros aí que eu vou falar. Que o pessoal hoje tá com preguiça de ler, né? É. Muita preguiça de ler. Mas tem vários livros aí que ensinam como você fazer prospecção de venda, né? Tem um livro muito bom que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, é legal esse do livro. Dale Carnegie. Dale Carnegie. Tudo que o Dale Carnegie faz é incrível, Não, né? o cara é fenomenal. Só que a galera não sabe, o pessoal não conhece, né? Não é divulgado, tanto que eu vou até trazer uns ali, vou deixar ali, ó. Falar, galera, ó, lê aquele livro ali, aquele livro era interessante. 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, são livros que eles ajudam. Ah, você tá com vergonha de pedir informação? Busca no YouTube. No YouTube tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Hoje tem livro que o cara lê o livro no YouTube. Você já viu isso daí ou não? Nossa. Eu escuto, né? Escuto. Mas assim, eu não consigo. Eu começo, eu já falo, meu, não dá. Eu tenho que ler, eu tenho que eu escuto. fazer anotação, eu tenho que catar, eu tenho que anotar. Eu sou das antigas. Minha mãe fazia isso comigo. Minha mãe era muito foda. Minha mãe catava, ler o livro, falava assim, ó, lê o capítulo do livro, transcreve o capítulo do livro, vê o que você entendeu, o que você não entendeu. Daqui a um ano, quando você lê de novo, você vê que já mudou muita coisa, que você tinha visão. Sim, sim. E aí entra naquilo que você fala, Cris, do planejamento, de você falar, não, eu quero isso. Esse podcast, ele tá acontecendo hoje, uma coisa que eu comecei a planejar 2 anos atrás, dentro do Protagon. Olha que legal. Do Wendel Carvalho, em abril de 2022. Ali mudaram várias ideias, vários planejamentos que eu tinha e hoje as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque eu comecei a ir atrás, buscar o conhecimento, eu vou estudar como é que funciona um podcast, qual é o tipo de equipamento que eu preciso. Aí até falei pro Catriel que, né, botei na cabeça dele, Catriel, que tem de gente buscando conhecer Exatamente. o que é montar um podcast e você sabe levar essa informação para a galera, de repente montar um curso ou montar um e-book para a galera saber dessa informação, porque eu fiquei perdido. Eu não conseguia achar as informações. Aí, graças a... É verdade, tem coisa que você... Tem coisa que a gente não acha, tem informação que a gente não acha. Então, tem um mercado muito grande aí pela frente. Tem. E aí, tudo foi planejamento, Cris. Tudo foi semeando, acontecendo, eu vou fazer. O pessoal do escritório tomou um susto, porque... eu vou fazer o podcast. Cheguei um dia e falei assim, tá marcado o dia do podcast. O Bazani já faz a logo do podcast. Aí eu peguei, parei e pensei, falei, não, pera aí, antes de eu fazer a logo do podcast, eu tenho que ter uma coisa que o João Kepler fala, que ele fala que antes de você começar um novo projeto, faça a patente do nome. Eu falei, vou patentear, vou ver. Aí fui pesquisar o nome que eu tava fazendo, já tinha. Já tinha. Aí foi. Até a hora que a gente chegou no Desenvolve Mob, patenteou Desenvolve Mob. Legal.
Eu achei que ficou muito legal também. Não, o nome ficou ótimo. E ele vai para várias coisas. Ele se comunica, né? Se comunica, é para desenvolver o mercado imobiliário. O próprio imobiliário. nome comunica. O próprio nome comunica. Então, assim, para desenvolver o mercado imobiliário, mas tudo isso foi um planejamento, Cris. Tem que planejar. Aí o cara olha e fala assim, não, mas foi do dia pra noite que aconteceu. Não, não foi do dia pra noite. E vou te falar, viu? Até planejando, às vezes, dá uns obstáculos. Não, e já deu vários. E você tem que estar preparado pro plano A, plano B, plano C, plano D. Porque eu sempre fui muito organizado. Sempre. Eu sou, né? Eu sempre sou a pessoa do checklist. Eu sou a pessoa que programa agenda. Porque eu odeio novidade. Odeio. Então, de 1 ano e meio pra cá, eu vivo só no plano B, né? Uhum. Eu não tenho mais planejamento. O cara fala que a gente tem a nossa frase, que diz muito claro que a gente, no susto e no grito, fazemos bonito. Entendeu? Quase engasgou com a água lá. No susto e no grito, fazemos bonito, né? Então, o que acontece? Por eu ser uma pessoa muito organizada, imagina o quanto eu não sofri. Mas me adaptei. Entendeu? Então, hoje, eu não sofro. Hoje eu falo, o que você vive? No plano B, porque agora eu já tenho A, B e C. Então, o meu A é o B, porque o A nunca dá. O A, esquece. Ó, eu tenho duas histórias bem interessantes, assim. Uma, numa palestra do GAR, eu preparo tudo antes, tá? Eu converso com o fornecedor, com o contratante, quero saber o horário, penso na roupa, penso no cabelo, tudo! Aí, fiz tudo certinho. Era para entrar no palco 2h da tarde. Beleza, chegamos 2h da manhã no hotel, vamos dormir até um pouco mais tarde e tal. Aí eu falo que Deus, de verdade, Deus põe a mão pra gente. Tem umas coisas que a gente fala, nossa, foi Deus. Por acaso, a gente chegou, sei lá, 2h da manhã no hotel, aí quando era umas 7h30, eu acordei. Eu falei, já vou preparar, deixar o terno arrumado e tal. Fui arrumando as coisas dentro do hotel, dentro do quarto. Ele pegou, levantou, foi no banheiro. Olha, 2h da tarde, né? A moça me ligou, 8h30 da manhã. Desesperado. Disse assim, Cris, o Garra entra 9h da manhã. Falei, oi? Não, 2h? Falei, com você? Então eu me atrapalhei, você consegue me ajudar? Adiantava eu xingar a menina, falar que não, não, eu gritei. Falei, amor, pelo amor de Deus, corre, como assim, gente? Eu falei, banho e, tipo, corre dentro da roupa. E aí o que acontece? Quem brilha é ele, certo? A palestra dele, tal. O que eu fiz, gente? Eu olhei na mala assim, ó, a primeira roupa que tava, eu coloquei do jeito que fui a roupa. Os cabelos assim, não escovei nem o dente. Ele saiu do banheiro, correndo, vestia, ele descemos. Gente, 8h55, estávamos dentro. É que o hotel era. O local era no mesmo local, né? Bom, ele subiu no palco. Aí a menina vira pra mim e fala assim: ele precisa fazer um pitch, não sei o quê. Você colocou no material? Eu falei, gente, imagina. Era 2h. Ela falou, mas ele precisa falar. Só que aí eu não tenho como falar com ele lá no palco. Aí eu falei, faz o seguinte: você faz assim, ó. Você coloca na sequência e ele vai falar. Eu falei, eu conheço meu gado. É só subir lá, você vai subir, vai falar assim: oi, Garra, tem mais um recadinho. Quando ele olhar pra tela, ele vai sair falando. Beleza. A partir daí, eu já entendi que... Aí foi que ele falou, amor, fica tranquilo. Fica tranquila, porque a nossa vida é assim. No susto e no grito fazemos bonito. Entendeu? Mas isso acontece muito, Cris. A semana passada, ele falou, vou para Fortaleza, que ele tá lá com os empreendimentos, o lançamento, tudo bonitinho. Eu fiz uma agenda incrível, de 15 dias em paz. Antes de ontem, ele falou, tô voltando, porque tem a Batalha dos Corretores. Eu falei, meu Deus! Não. Aí vai ver roupa, vai ver isso, vai ver aquilo. Eu tô 4 dias atrasada já, entendeu? Então, o que acontece? Eu, por ser uma pessoa extremamente organizada, consigo me desorganizar e voltar ao normal, tal. Então, é ter essa resiliência, é entender que o mundo hoje, ele muda toda hora e você tem que estar adaptado. Com certeza. Como é que você faz isso? Expandindo conhecimento, deixando sua mente esclarecida. Qual é o caminho? É o livro, é o podcast, é o YouTube, é a televisão, é o colega, é o network, é a cervejinha no final do dia. Entende? É isso. Perfeito. O caminho, não tem, hoje em dia não dá mais para dizer assim, olha, você vai fazer esse treinamento, vai dar certo. Esse vai fazer aquilo, vai dar certo. Não. Todo mundo está fazendo alguma coisa, mas tem que buscar. Com certeza. Tem que tentar. Porque não tem mais o caminho das pedras, 100%. E o mercado imobiliário tem um caminho gigantesco, gente. Qualquer coisa que você fizer nele, fizer direito, vai dar certo. E, Cris, o mercado imobiliário é muito louco. Você está falando isso daí, o imprevisto no mercado imobiliário é absurdo, né? Exatamente. Você levanta de manhã cedo e fala assim, não, hoje eu prometo... Quantas vezes eu combino com a minha esposa e falo assim, Jéssica, hoje eu venho almoçar com você 12h30. Aí eu ligo para ela e falo assim, Jéssica, não vai dar tempo, eu vou almoçar na rua.
Ah, eu já fiz almoço pra gente, não sei o quê. Putz. Guarda a mamitinha de comer à noite. E assim, e é um imprevisto atrás do outro. Não, hoje eu vou pro escritório, eu vou sair pra gravar meus vídeos assim, assado. Chega lá, deu um BO com o cliente, tem que parar pra resolver. Então, assim, o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, ele é muito arrojado. A gente tem que estar antenado em tudo que está acontecendo, buscando conhecimento e alinhamento sempre, porque sempre vai ter uma surpresinha do imprevisto. E aí, como você fala, no susto e no grito... No susto e no grito fazemos bonito. É o jeito, é o jeito. Catriel, quanto tempo já aí, Catriel? O papo tá excelente. Bastante, vai embora, né? Cris, vai embora. É muito legal isso aí. Que bom, né? Eu adorei. É gostoso demais esse bate-papo, né? E a ideia do podcast é justamente isso, trazer esse bate-papo, trazer esse esclarecimento pra galera, você entendeu? Trazer esse esclarecimento pro pessoal que tá no ramo imobiliário, não só pros corretores, mas tem muito engenheiro que tá assistindo, arquiteto, advogado, né? Decorador, investidor. Tem muitos investidores assistindo, o pessoal tem falado bastante. Até teve um que comentou do negócio do Garra lá, o cara virou, eu preciso do contato desse cara, porque eu preciso saber como é que ele faz aquela mágica lá, que eu vou colocar 5 milhões, eu vou ganhar não sei quantos milhões. Aí eu falei, já passou o contato? Passei, eu não sei se ele ligou pro Garra aí, não, eu vou ligar. Ligou, a gente faz. Entendeu? E aí tem um outro cara que eu vou trazer aqui também, que ele fala de incorporação, não sei se você conhece, ele chama Reinaldo Kaiser. Não, eu não conheço muito o mercado. Eu não conheço o mercado. É o que eu falei, eu não entrei no mercado, eu casei com o mercado, então eu não tenho. Entendeu? E aí, às vezes, o casamento rola um ciúmes. Brincando. Você falou do milagre, mas né? Mas você não esperava que o milagre vinha com o mercado imobiliário junto, né? Não, veio com o melhor mercado, então, né? Não, eu tô tirando sarro porque o mercado imobiliário ele é trabalhoso, né, querido? Então, né? Ele é trabalhoso, ele é bem detalhista, ele é bem... Não, então, é que eu brinco, né? Ontem, eu falei do negócio do casamento, porque ontem me questionaram muito. A gente estava na gravação da Batalha dos Corretores, né? E amanhã tem a grande final, em Alphaville, na rua Tocantins 755, a partir das 13 horas, né? É presencial, né? Tá todo mundo convidado. Grande final legal. Presencial, a gravação, vai ser muito legal. Cara, amanhã eu vou estar num treinamento, Garra, em Campinas, que senão eu ia. Então vai ser muito legal, assim. Tá previsto lá mais de 800 pessoas e tal. A gravação vai ser muito legal. E aí, a gente tava conversando com... Tava o pessoal ali, né? E todo mundo, algumas pessoas com quem eu estava conversando era do mercado imobiliário. Aí a pessoa falou, você tá há quanto tempo? Eu falei, gente, eu casei com o mercado imobiliário. Aí começaram a rir. Aí, como assim? Eu sou esposa do Garra, tá? Eu venho de outro mercado. Aí começamos a conversar. E aí agora você falou, né? Você falou, você conhece fulano? Eu falei, gente, quando você casa com o mercado imobiliário, casamento é um pouco ciumento também, né? Ou seja, então não deu tempo de conhecer, não deu. Porque eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para conhecer os nomes. Tal. Algumas pessoas sim, mas foram muito por quem veio por intermédio do Garra e esse universo que a gente vive aí no Brasil, né? Uhum. Mas vários nomes eu ainda não conheço. Mas aí você fala vocês não o nome... param, né? Muita gente, o Brasil inteiro, né? Imagina. Eu até fiquei orgulhosa esses dias que o rapaz entrou em contato comigo e falou, olha... O Garra pediu para falar com você. Não, o Garra passou um telefone e eu... Porque eu sou o head do Garra, tá? Eu tenho um cargo, ó. Legal. Assim, tem um cargo. Eu entrei em contato. Eu falei, olha, eu sou a Cris, head do... Eu te conheço! Da onde? Das redes sociais, já vi que você é esposa dele. Eu falei, então, eu sou a head. Aí começamos a dar risada. Mas a gente faz um trabalho super sério, né? Sim. Então, é por isso que eu brinco. Eu falo assim, então tem nomes que eu não conheço ainda, que eu tô aprendendo, tô conhecendo e tal. Mas tem bastante gente boa, mas também tem bastante gente ruim, né? Tem. Que eu olho assim, eu falo, gente, já mais um showman. Cadê o conteúdo? Entendeu? Uhum. Faz essas análises aí, né? Mas é bem legal, assim, do que você desenvolveu e que você traz outros nomes, que fala da incorporação, tá? Isso é legal. A gente vai trazer bastante... A gente já trouxe advogado de direito imobiliário, trouxe o Garra aqui para falar da Minha Casa Minha Vida. Quero trazer de novo agora, quero trazer vocês em casal aqui, porque agora tenho certeza que vai ser muito melhor, porque assim, o do Garra foi excelente, o seu tá sendo excelente, agora eu quero levar essa excelência ao quadrado, vamos colocar assim, sim, né? Que eu acho que vai ser bem legal. E, Cris, agora a gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast, eu queria até estender mais um pouco aqui, mas a gente tá chegando no finalzinho do podcast. Deixa aí um recado pro pessoal, deixa a rede social de vocês, o contato de vocês, como é que... E falar um pouquinho, só dar uma estimulada na galera aí da Batalha dos Corretores, falar um pouquinho mais aí. Bom, as minhas redes sociais é @CrisZamboni, com CH, né? Me encontra ali pelas redes sociais. Agora, sobre
deixar um recado, né? É o que eu falei, não desista, não vai acontecer do dia para a noite, mas vai acontecer todos os dias, né? E precisa se dedicar a ter resiliência. Agora, sobre a Batalha dos Corretores, eu vou chamar o Garra. Assim, de verdade. Pode vir. Pode vir, ao vivo, gostoso do ao vivo. Ele vai chamar o Garra, porque aí ele vai... Ele arrasa aqui, ó. Vem aqui. Ai, não, ai. pode sentar aqui, ó. Eu tava vendo, eu falei, cara, Não, não tem eu tava problema, vendo, eu tava vendo lá que, cara, passou rápido, muito interativo, acho que tá aí vendo, gostou demais do conteúdo. A Cris é uma fera em RH e recursos humanos, então ela vem com essa cabeça disruptiva pro mercado imobiliário. E eu falei, cara, vamos transformar tudo isso em processo, né? Vamos falar do Batalha dos Corretores. Então, pra você que tá assistindo agora, a gente vai ter amanhã, na Alameda Tocantins, 755, aqui em Barueri, né? Alphaville, São Paulo, a grande final do Batalha dos Corretores, que vai acontecer ao vivo e o programa já vai pro ar em novembro. Então a gente vai ter uma grande rede network, vai ser emocionante. O corretor vai ganhar uma casa. Que show. Vai ganhar uma casa o corretor. E a gente está fazendo isso para melhorar o mercado imobiliário. Então eu acho que a gente entrou nesse projeto Batalha dos Corretores. Eu vou te falar uma coisa, cara. Pra gente mudar esse mercado, pra usar... A gente já usa rede social, usa o nosso método, o corretor empresário, usa as nossas incorporações, usa as nossas empresas pra mudar. E agora a gente foi pra mídia televisiva, cara. Falou, vamos por ar, mar, terra, a gente vai ter que melhorar esse mercado, seja por bem ou seja por bem. Por bem. Ou no Forceps, porque você que tá aí, cara, a gente tem um mercado pujante, um mercado que ele é muito, tem muita grana, muito dinheiro pra pegar e a galera ainda não tá qualificada. Então vamos qualificar, pessoal. Vamos fazer network. Então eu te espero lá. A Batalha dos Corretores vai mudar o cenário do mercado imobiliário brasileiro. É o primeiro reality, vai mudar, vai ter muita coisa. Tem um quadro meu exclusivo lá, dando dicas pra quem, tanto pro corretor e quanto pro consumidor final, de como fazer aquisição de imóveis. E você não pode perder essa grande oportunidade. Perfeito. Adorei, Garra. E conta comigo aí pro que precisar. Cara, porque certeza. Vamos transformar esse mercado e melhorar muito esse mercado, porque como diz você, tem muito dinheiro na mesa e a gente precisa qualificar a galera aí pra galera vir pra cá e... É isso aí. E contando prosperar. com você, Guto, de verdade, vendo o que você está fazendo pelo mercado imobiliário, dá muito orgulho ver que a gente já começou a trabalhar junto. A gente nunca teve relação, a gente sempre foi parceiro de negócio, parceiro de trabalho, porque é isso, né? Mesmo tendo no cargo de gerente, de diretor, superintendente, não importa, você é parceiro de trabalho, você ganha com o sucesso daquela pessoa, você só ganha se a pessoa ganhar. Então é uma grande geração de felicidade o mercado imobiliário, né? Com Se certeza. o corretor vende, ele está feliz, não tá? Com certeza. O cliente está feliz? Também. O gerente está feliz. A imobiliária está feliz. Então é muito bom trabalhar com a felicidade, gente. Exatamente. É muito legal. Geração de felicidade. Então, tudo que a Cris falou acontece no dia a dia. Infelizmente, nas operações que nós não temos a gestão. Diga-se passagem. A gente está ali só como prestador de serviço, como vendedor. Mas no que a gente coloca a mão, se o protagonista não for o corretor, esquece, tá tudo errado. E é eu isso falo aí. porque eu vivi isso daí, É eu isso sei. aí, meu irmão. Não é conversa fiada, não. Isso daí foi quando, Garra? 2011? 2011, né? 2011, Brasil Brewer, 2011, 2012, cara. Foi muito legal. Foi muito legal, adorei. Guto, cara. a gente formou tanta gente lá, tanta gente boa. Guto, você é um exemplo disso, cara. Você estava lá, apesar do teu berço imobiliário, né? Você não se contentou em trabalhar com teu pai, velho. Você veio buscar as tuas coisas para você montar do seu jeito, entende? Porque a gente tem o problema do herdeiro, né? Já tá com tudo lá, mas ele foi buscar. E você ainda tá fazendo stand-up comedy? Não, Não parei, mais, ele fazia stand-up comedy. Era muito legal, Guto. Fazer as É muito imitações lá no super, plantão, Era zoando. muito legal. E aí, então, eu trazer uma energia muito bacana pra galera, é muito nostálgico aqui, ver que tudo vale a pena quando a gente faz o bem e a gente não desiste do propósito, né? Que é continuar firme, forte e persistente. Perfeito, É isso aí. perfeito. Garra, obrigado. Ah, obrigado Por nada. estar Vim aqui. invadir aqui, vou sair aqui. Sai. Cris. Tinha que ele falar da batalha, não tinha? Tinha, lógico, mas... Eu não consigo colocar, gente, essa Não, e com essa energia que chega aqui, que eu vou falar, não tem jeito. Não, outro dia eu falei, a gente precisa fazer uma palestra, eu e ele. Mas aí ele vai me desenvolvendo, entendeu? Porque aí eu consigo me sentir mais segura e tal, aí eu consigo. Mas imagina que eu ia falar tudo isso da Batalha dos Corretores, gente. Não consigo passar essa energia, né? E ele Energia sempre foi própria. desse jeito, Cris. Ele chegava no plantão, às vezes o pessoal tava meio que dormindo no plantão, eu tava dormindo e... Blá! Não dá, né, gente? Explodia. Essa voz? Você entendeu? Aí, 1,93 m, né? O resto todo mundo muito baixinho, ou segue o cara ou apanha do cara, né? Não tinha muita opção, a verdade era essa.
Você entendeu? Ai, que demais, Ai, ai. Guto. Que delícia estar aqui, viu? Cris, Foi muito obrigado bom. pela oportunidade. Obrigada a você, né? Agradeço bastante aqui a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês, tanto com você quanto com o Garra. Espero que a gente tenha outros episódios assim. Sim, sim. Tem vários assuntos, né? A gente Tem pode falar de muito assuntos assunto. específicos, né? Inclusive, eu vou deixar o convite aqui para você. A gente tem um outro podcast nosso que é o Pode Transformar, que é um podcast que fala muito sobre mentalidade e desenvolvimento humano, Ah, isso é legal. tá? Autoconhecimento. E aí, você que trabalha nessa área do RH, você tem essa experiência também, trazer para você, trazer algumas informações aí, trazer para a galera aí o que você tem de bagagem de conhecimento. Quanto tempo de 30 RH? anos. 30 anos de RH. 30 anos. Então, já viu pessoas transformarem aí, mudarem suas vidas e trazer isso daí para cá. Ah, com certeza. Eu já aceitei o convite. Te agradeço bastante, Cris. Agradeço bastante ao Garra. Agradecer ao meu amigo Harry, que veio me acompanhar hoje aqui de novo. E amanhã nós vamos estar... Fui convidado para ser treinador amanhã com o pessoal em Campinas. Treinamento muito legal, HPL. Quero deixar um abraço para o Muriel e para o Bocão também, que abriram um convite para mim. Legal. Deixar um abraço pro nosso amigo Catriel, que está sempre ali no comando, nos ajudando e auxiliando. Ao Bazani, nosso videomaker também, que ajuda a gente pra caramba, fica cuidando das artes. Aos nossos corretores em Ubatuba, a nossa equipe, Natália, Daniela, o Jairinho, que está lá também. Ao meu cão retor de imóveis, Bart. Eu tenho um cachorro, eu vou trazer o cachorro uma hora dessa. Oh. Eu vou falar. Será que dá para trazer, Catriel? Será que eu não pode Não trazer? pode entrar no prédio? Não pode? Ah, cara, porque eu adotei um cachorro de rua. Ele era de um amigo meu. Nós vendemos a área dele para levantar um prédio, para construir um prédio. E ele não tinha para onde ir o cachorro, porque o cara ia morar num apartamento. Ah. E eu adotei o cachorro e foi o primeiro cão retor de imóveis do Brasil. Ai, que demais, gente. E ele é o primeiro que recepciona o cliente quando chega. Cara, e ele vai com todo mundo, ele brinca com todo mundo. E é um cachorro velhão, já sabe. Cara, É o isso maior barato, vira tranquilão, latão. né? Harry? Todo mundo adora o Bart. Ah, né? é demais, Então, gente. Animal é tudo de bom, E né? quando eu venho e falo, vou deixar um abraço pro meu cachorro, o pessoal fala, cara, é louco, né? Vai deixar um abraço pro cachorro. Ah, não, mas quem gosta, Quem eu gosta, sou apaixonada. eu também tenho um sou Golden, apaixonado. que atualmente ele mora na minha mãe por causa da vida louca que a gente tem de viagem, né? Mas é um Golden, que eu falo que eu tenho 2 Golden, né? É, o Garra e o Matheus. Ai, É porque é a que mesma legal. alegria, gente. É verdade. É a mesma alegria. É verdade. Sensacional. É, porque tá sempre na vibe, tá sempre feliz. É, tá o tudo Garra- bem, entendeu? É, O Garra é 220, o Garra É, sempre isso desse jeito aí. tá sempre Ah, é. bem, é uma delícia, né, gente? Maravilha. Ah, mas que legal. Cris, Fiquei muito obrigado, feliz obrigado mesmo. de ter vindo, Coração. muito obrigada, viu? Espero, como já disse, tá o convite aberto aqui pro Pode Transformar. Vamos agendar isso daí. Vamos agendar, sim. Tá bom? Agora a gente vai ter uma correria aí de uns 30 dias fora, mas depois na volta eu venho. Em janeirão, qualquer coisa a gente marca Ah, pra janeiro, janeiro, comecinho vamos do deixar. ano. Nada melhor pra começar o ano bem, Isso mesmo. né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Muito obrigado mesmo. Para quem está assistindo posteriormente, obrigado por estar acompanhando a gente. Se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana para vocês. Tchau. Acabou?